Bom, a gente está, portanto, começando o 8º Encontro Aberto de 2021 do Observatório de Tradução, com imensa alegria que a gente vê a sala já enchendo e, sobretudo, ter a participação do professor doutor Diego Nascimento Rodrigues Flores, ou Rodrigues Nascimento Flores? Isso. Não, tá certo. É grande. Nascimento Rodrigues Flores. Temos Diego aqui conosco, que coisa preciosa para a gente falar de literatura, falar de tradução, de formação em letras e de alegrias da vida, de como a gente se mistura com aquilo que a gente está pesquisando, a nossa vida, os nossos interesses. E é com essa alegria que a gente começa, viu? Eu já vou apresentar Diego, já dou boa noite para todo mundo. Quero registrar novamente meu agradecimento aos extensionistas do Observatório de Tradução, aos pesquisadores que também estão na iniciação científica comigo. O Observatório é um grupo de pesquisa e um programa de extensão que tem a ele vinculados 3 projetos nesse momento, né? Então, eu quero agradecer a todo mundo que está nesses projetos, seja na pesquisa, na extensão, e também está ligado totalmente ao ensino de graduação. Que projetos são esses? Né? A gente tem em andamento a tradução da plataforma Wikifavelas Marielle Franco. A gente traduz verbetes para esse projeto maravilhoso que discute a periferia, a memória social, cultural das favelas brasileiras, como forma de intervenção nessa realidade que também é violenta, mas não é apenas violenta, ela também é rica culturalmente, artisticamente, e na sua função também de intervenção na sociedade. A gente tem também um outro projeto em andamento, que é a equipe de tradução e legendagem. A gente está traduzindo aulas inteiras de um curso que foi oferecido na UFES em 2018, sobre o golpe de 2016. Então, a gente vai traduzindo aos poucos essas aulas e disponibilizando no nosso canal no YouTube. E também temos a tradução já concluída, está em revisão, e a gente nunca acaba essa revisão, é só para deixar marcado quão aberto é sempre o processo de tradução, mas a gente vai terminar, que é a tradução do romance de Luiz Eustáquio Soares, O Evangelho segundo Satanás. Já está pronta e em fase de revisão. Esses 3 projetos, portanto, compõem o nosso registro hoje, né? Tudo sempre envolvendo discussão, formação, e não apenas a entrega de um produto de tradução no final, né? Então, a gente tem a alegria de estar no nosso 8º encontro, já realizamos nos anteriores discussões e conversas, bate-papos como esse que vai ser hoje, sobre tradução literária, tradução e ensino de língua, tradução e tecnologia, a formação do intérprete, o tradutor e o intérprete no mercado de trabalho, tradução como ensino, pesquisa e extensão na universidade, mais ou menos isso, acho que eu devo ter esquecido um ou outro. Vamos ter, depois desse encontro 8º com o Diego, vamos ter a professora Ana Carolina Justiniano, no mês que vem, falando sobre tradução e ensino de línguas e experiências rizomáticas da diferença, está concluindo, está apresentando amanhã a tese de doutorado dela no PPGE, a respeito da qual estou emocionadíssima e empolgada, e vamos falar disso no encontro 9. E no encontro 10, a gente vai ter Eloá falando de tradução, falando de Euclides da Cunha, falando do trabalho de doutorado maravilhoso dela, em cuja banca também estive. E Eloá está muito ligada a práticas de tradução que também foram objeto do Observatório de Pesquisa, que é a tradução de poesia falada, batalha de poesia, slam. A gente teve o Marlon, né, apresentando o trabalho dele aqui. É isso. Estou esquecendo de alguma coisa antes de começar? Bom, acho que não. Deixa eu falar, então, rapidamente de Diego. Como eu já falei, o nome de Diego é grande, né? Diego do Nascimento Rodrigues Flores. Tem graduação em letras, em inglês pela UFES, também mestrado em letras pela UFES, concluído em 2007. Diego é doutor em letras pelo programa de pós-graduação em letras da UFES, né? E é secretário executivo do Instituto Federal do Espírito Santo, do IFES Serra. A pesquisa de Diego se concentra na tradução, Machado de Assis, literatura do século XIX. Eu acho que é importante mencionar o título do trabalho de... Ai, meu Deus, cadê o título? Agora, o título do doutorado de Diego, né? Eu não sei se já saiu o livro, acredito que não, mas ainda não. Esperamos que saia. E é Machado de Assis, poeta, tradutor, orientado pelo professor Raimundo
Nonato Carvalho, da UFES, e co-orientado pelo Eduardo Luiz Araújo de Oliveira. A tese de mestrado de Diego Machado de Assis, tradutor de Hugo, obtido, né, esse mestrado em 2007, sob orientação do queridíssimo, maravilhoso tradutor também e pesquisador e amigo Marcelo Paiva. Vou encontrar Marcelo de novo em breve numa banca. Que bom. Ele participou da minha banca de doutorado também. Ele também participou da banca, né? Acho que você comentou e eu não tinha lembrado. No doutorado então, eu fiz questão de convidar. Nossa, eu espero uma hora conseguir trazer Marcelo aqui nos nossos Seria maravilhoso. Eu vou agora te situar, Diego, como eu já sinalizei anteriormente. Temos aqui estudantes de graduação, ou estudantes recém-saídos da graduação, estudantes de mestrado, às vezes a gente tem alguém de doutorado, não somos necessariamente especialistas em tradução, portanto, assim, é aquela conversa solta, tranquila, como você preferir. E é isso, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço a Júnia, né, principalmente pelo convite, sinto muito honrado, muito feliz de estar participando. Como eu falei, eu amo falar sobre esse assunto, né, porque para mim é muito mais do que pesquisa, para mim isso aqui é minha vida. Né, isso aqui sempre foi minha vida sempre girou em torno disso. E eu pretendo falar um pouco disso e mostrar como é que a pesquisa para mim é muito mais do que pesquisa. É uma coisa que eu vivi durante todo esse tempo, né, é uma coisa que, olhando em retrospecto, eu carrego comigo. É uma coisa que vinha se formando desde a minha adolescência, na verdade. Não é uma coisa que começou a se formar na graduação, nem no mestrado. É uma coisa que vinha da adolescência e uma pesquisa que surgiu de maneira orgânica e com alguns acidentes no meio do caminho, mas era uma coisa orgânica. E olhando em retrospecto, isso não tinha como ser outra coisa. Tinha que ser aquilo dali mesmo. Né? Por outro lado, eu acho muito importante para entender meu pensamento, e eu vou pedir licença de vocês, né? Eu vou ler uma página somente da minha tese, que é a página inicial do capítulo 2 da minha tese, até tudo separado já, porque ela resume o tipo de pensamento que eu tenho a respeito de teoria de tradução, que afinal de contas é o que a gente está buscando aqui, né? Entender, conhecer mais a respeito do que é o trabalho do tradutor. Né? E essa primeira página que eu escrevo do capítulo que eu chamei de Do Método, a crítica de tradução de Antoine Berman e a poética da tradução de Henri Mechanic em Pour une critique de traduction. Essa primeira página ela vai resumir todo o meu trabalho de mestrado e de doutorado e toda a maneira como eu penso e como eu gosto de estudar a tradução, de um ponto de vista muito diferente do que eu vejo mais comumente por aí. E o que está escrito aqui é o seguinte: antes de entrarmos nos pormenores da poesia traduzida por Machado de Assis, que é disso que minha tese se ocupa, precisamos esclarecer alguns pontos que são cruciais nessa pesquisa. Um deles tem a ver com a maneira como as traduções serão estudadas, as traduções que eu estudo aqui, ou a maneira como nos posicionaremos diante dos textos. De forma bastante simplificada, diríamos que a crítica da tradução de poesia pode adotar, por exemplo, as seguintes posições analíticas, ou seja, quando a gente estuda a poesia traduzida por alguém, ou uma poesia traduzida, a gente tem basicamente duas posições. O crítico pode tomar o texto-fonte como seu parâmetro, e procurar determinar o quanto a tradução é capaz de conceder acesso ao texto a um leitor que não conhece o texto estrangeiro ou que não poderia lê-lo em seu idioma original. Ou seja, o quanto a tradução leva o texto ao leitor. É o que a gente vê muito por aí. Caso se assuma uma tradução etnocêntrica, né? Aquela tradução que pega um texto estrangeiro e deixa o texto mais confortável para o público que está lendo. O Berman chama isso de uma tradução etnocêntrica. Ou o leitor ao texto, caso ela se assuma estrangeirizadora. É exemplo do que os irmãos Campos faziam, né? Uma tradução que traz um texto um pouco estranho, que tenta trazer toda a estranheza do texto estrangeiro. Né? Num escopo um pouco mais amplo, o crítico poderia estudar um conjunto de textos traduzidos de um determinado autor e verificar, a partir daquele corpus traduzido, a maneira como aquele autor estrangeiro está representado na língua cultura receptora. Coloca-se em evidência a obra num ponto, coloca-se em evidência o autor traduzido em outro ponto. Eu escolho, no meu caso, uma terceira via. E a terceira via que eu escolho é o tradutor. É o tradutor que eu coloco em evidência na minha pesquisa. Não é nem a obra traduzida, nem os autores traduzidos, né? É o tradutor. O que me interessa é o tradutor, essa pessoa que faz a ponte entre as duas coisas. Toda a minha pesquisa gira em torno disso. As vias de acesso ao tradutor passam, é claro, pelas obras de partida e de chegada, e pela sua relação com o primeiro autor daquela obra. Preste bem atenção como eu falo isso, o primeiro autor daquela obra. Mas o nosso destino será sempre o tradutor.
e suas traduções serão estudadas como obras suas que estão carregadas de uma subjetividade também sua. Neste ponto, é importante ressaltar que estamos nos alinhando com Mechanic, que entende a tradução de um texto poético como uma operação translinguística equivalente à operação de elaboração de um texto, e que, portanto, não pode ser teorizada pela linguística do enunciado, nem pela poética formal de Jacobson. Ou seja, traduzir um texto literário não é traduzir um texto, é escrever um texto. É isso que eu estou colocando aqui na minha pesquisa. É aí que eu parto do meu pensamento, e daí o meu foco no tradutor. Também estamos nos colocando de acordo com a proposta de que traduzir um texto situa-se na prática e na teoria dos textos, ambas por si situadas na teoria translinguística da enunciação, o que significa dizer que o ato de traduzir um texto não é uma operação mecânica, um texto literário, mas uma atividade pensante, que pensa o fazer enquanto faz. Trabalharemos, por fim, dentro da definição de tradução postulada por Mechanic, e pensaremos a prática tradutória machadiana a partir dela e dos seus desdobramentos. E aí a citação. A tradução já não é definida como transporte do texto de partida para a literatura de chegada, ou, inversamente, transporte do leitor de chegada para o texto de partida, movimento duplo que repousa no dualismo do sentido e da forma, e caracteriza empiricamente a maior parte das traduções, mas sim como uma elaboração na língua, descentrar, relação interpoética entre valor e significação, estruturação de um sujeito e história, que postulados formais mantinham separados e já não faz sentido. Esta proposição postula que o texto trabalha a língua como uma epistemologia em ato de saber indissociável dessa prática, e que fora desta prática não é mais este saber, mas sim um significado. O que isso quer dizer? O que eu quero dizer com isso? E aí eu preciso até discordar um pouco de Berman, eu vou chegar a esse ponto mais lá para frente. Quer dizer que eu estou tomando Machado de Assis como tradutor, e é por isso que o nome é poeta tradutor, e não Machado de Assis tradutor de poesia, mas poeta tradutor. Isso tem muito significado muito forte. Porque ser poeta e tradutor não são duas coisas separadas. Ele não é tradutor de alguma coisa, ele é um poeta tradutor. Enquanto ele traduz poesia, ele é poeta, porque ele está reescrevendo e está escrevendo textos novos. Não são textos que são abaixo ou inferiores àquele texto inicial, né? Mas são textos que têm uma qualidade própria e que devem ser vistos como poemas próprios. E Machado de Assis deixa isso muito mais claro, ainda pela forma como isso chega a fazer parte da obra dele. Então, tenham isso em mente, né? E agora vamos para a conversa mais informal, chega dessa coisa academicista, né? Como eu falei, a minha pesquisa e a minha maneira de enxergar isso, e ter procurado esse tipo de visão, né? Porque, obviamente, eu me deparei com todo tipo de pensamento da tradução durante a minha vida acadêmica, né? Da graduação até o doutorado. Como eu falei, a Júnia falou, né? Eu fiz letras em inglês na UFES, e entre 2001 e 2004, fiz o mestrado de 2005, mais ou menos ali, né? Teve greve, na verdade eu terminei a graduação em 2005. Era 2004, 2002, mas acabou em 2005 por causa das greves. Aí de 2005 a 2007 eu fiz o mestrado, teve um hiato aí, né, bem grande, de quase 10 anos, até eu começar o doutorado em 2016 e concluir o doutorado em 2019. Só que tudo isso tem muito a ver com a minha própria vivência, né, muito antes. Por exemplo, o Machado de Assis vem da minha adolescência. E eu li Machado de Assis lá nos meus 14, 15 anos, talvez, que eu ganhei uns livros, né, dos meus avós, inclusive, minhoca de livro, né, adorava, morava na biblioteca da escola. E eu lia tudo, e em meio a esse tudo que eu lia, Machado de Assis apareceu, e eu li, sem saber quem era, né? Fui descobrir muitos anos depois que Machado de Assis, aquele que eu havia lido era o Machado de Assis, que a gente conhece hoje, né? Eu li, porque estava lá em casa, era coisa para ler, eu queria ler alguma coisa para passar o tempo, morava no interior, não tinha muita coisa para fazer, não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha essas coisas, né? Não tinha nada para fazer na cidade do interior, então eu lia. E entre os livros que eu li de Machado estavam Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e Quincas Borba. Logo esses três, né? Os maiores, né? Prosa. Sempre prosa. Sempre prosa, A poesia, eu comecei a ter contato com poesia muito mais recentemente, né? Mas foi a prosa. E desses três, o que mais me chamou a atenção, obviamente, foi Memórias Póstumas. Eu achei aquilo, e foi o primeiro que eu li, até pelo nome, né? Memórias Póstumas, não sei nem o que era póstumo, fui pesquisar o que era póstumo, né? Achei super curioso o título e quis logo ler de primeiro aquele dali, né? E foi sensacional a experiência de ler, porque eu li porque eu quis e achava sensacional o livro, totalmente irreverente, sarcástico,
E eu adorava aquilo, né? E li, reli. E depois eu procurei ler os outros, né? Que foram nessa ordem, Dom Casmurro e depois o Quincas Borba, por último. Então, mas eu não tinha noção de que Machado de Assis era esse Machado de Assis. Então, essa é meu primeiro contato com Machado de Assis. Meu primeiro contato com tradução tem a ver com, obviamente, meu primeiro contato com língua estrangeira. Né? E eu acho muito importante, muito relevante falar disso. Né? Eu venho de uma família relativamente humilde. Né? Eu nasci no Rio de Janeiro, eu não sou do interior, né? Mas eu me mudei para o Espírito Santo muito cedo. Eu tinha, acho que, 10, 11 anos quando eu me mudei para cá. Hoje eu estou com 39. E eu estudei inglês. Sempre tive vontade de aprender a falar inglês. Primeiro em uma outra língua estrangeira, ou línguas estrangeiras. Sempre tive um fascínio muito grande por isso, não sei por quê. Né? Mas eu sempre tive, desde muito pequeno, sempre tive muita vontade, sempre pedi muito para meus pais que eu queria aprender inglês, e não tinha dinheiro para isso. Até que tivemos, né, quando eu tinha lá meus 12 anos, eu cheguei a fazer um semestre de cursinho de inglês, tive que abandonar, mas eu fiquei tão fascinado com aquele início, aquele pontapé inicial, aquele semestre, foi suficiente para que eu continuasse a aprender sozinho dali em diante. E fiz isso, continuei estudando com o que eu tinha, com o que eu podia, eu buscava tudo, porque eu queria aprender aquilo de qualquer jeito, eu queria poder saber mais do mundo lá fora, até porque eu estava trancado numa cidadezinha do interior, Conceição da Barra, aqui no norte do estado, e aquilo me agoniava, eu queria conhecer o mundo, né, queria saber do mundo. E ler, para mim, era uma porta. Então, eu sabia que se eu sabesse ler inglês, eu poderia ler muito mais coisas, eu poderia saber muito mais coisas do mundo. Isso foi muito forte, e eu continuei estudando. E alguns eventos da minha vida, lá por volta dos 17 anos, me colocaram em contato com isso. Com mais ou menos 17 anos, eu já conseguia me comunicar razoavelmente bem. Eu descobri isso por acaso, porque chegaram estrangeiros na cidade, um amigo meu falou: Diego, na pousada do nosso amigo tal, tem um casal de gringo lá, e ninguém consegue falar com eles. Vai lá que você sabe falar um pouco de inglês. Aí vai eu lá, né? Vai eu lá tentar falar com 2 israelenses e descobri que eu conseguia falar bastante coisa, na verdade, né? Que eu conseguia me comunicar, pelo menos mais do que qualquer outra pessoa ao redor ali, né? E aquilo foi uma sensação maravilhosa. Eu não sabia nem o que era intérprete. Essa palavra nunca nem fazia parte do meu vocabulário, né? Que era um trabalho de intérprete que eu estava fazendo. Isso não fazia parte do meu vocabulário ainda. Eu não sabia, mas eu estava fazendo aquilo e eu achava aquilo maravilhoso. Eu amava fazer aquilo. Né? Eu aprendia muito mais fazendo aquilo do que estudando, eu percebia isso, então eu queria estar com eles o tempo inteiro, e fiquei com eles o tempo inteiro que eles estiveram na cidade, que foi quase 3 semanas seguidas, e eles adoravam estar perto de mim, porque eu ajudava com tudo, eu ficava o dia inteiro com eles, e aquilo fez meu inglês dar um salto gigantesco. E eu fiquei apaixonado pelo que eu estava fazendo. Né? Eu já estava com 17 anos, que é o período que você começa a pensar o que eu vou fazer da vida quando eu crescer, né? O que eu vou ser quando eu crescer. Né? E de repente, meus pais, obviamente, queriam que eu estudasse direito. Foi até uma briga, né? Porque eu queria ser tradutor, eu queria ser tradutor, eu queria ser intérprete. Aí eu, já com 18 anos, eu descobri que isso era uma profissão. Eu falei, gente, meu Deus do céu, isso é uma profissão. Eu estou fazendo aqui de graça. Disso, né? Até para viver disso, eu amo isso. Eu quero fazer isso, né? Não tem outra coisa que eu queira fazer na vida, o que eu quero é isso, né? Enfim, aquele ano passou, no ano seguinte eu tive mais uma oportunidade dessa vez com outros 5 estrangeiros, né, um grupo de rapazes e tal, mesma coisa, né, umas 3 ou 4 semanas que eles ficaram na cidade durante esse período de férias, de ano novo e tal, e foi mais um outro salto gigantesco. Aí eu bati o pé que eu queria, né, cheguei a fazer vestibular para direito, tá? Aí reprovei, na época não existia vestibular, né, aí o próximo foi, não vou fazer direito, quero fazer tradução e interpretação, bacharelado em tradução e interpretação, não era nem letras em inglês, na verdade. Só que, na época, bacharelado em tradução e interpretação só existia na UNB, eu lembro muito bem disso até hoje, e na Federal de Juiz de Fora, no Brasil. E eu estava em Conceição da Barra, no interior do Espírito Santo, não tinha dinheiro para nada. Né? Então, era totalmente fora de cogitação. E aí, no manualzinho que eu tive o manual da Abril, né, de profissão, guia de profissões, alguma coisa assim, que tinha, essas coisas existiam na época. E aí eu peguei e dizia assim, a opção para quem não tem esse bacharelado é fazer letras. Aí eu, letras dá, né? Tem a UFES e tem a UERJ. Eu fiz vestibular para as duas, para a UFES e para a UERJ, passei nas duas e escolhi a UFES porque era próximo de casa, né? Mais próximo de casa, enfim. E esse foi o meu primeiro contato com tradução, com interpretação. Isso foi muito forte para mim, né? Esse primeiro contato. Né? Eu achava aquilo fascinante. E eu queria, porque eu queria, de qualquer forma, trabalhar com isso na minha vida, né? Ser tradutor e intérprete, de qualquer jeito, eu teria que ter isso em algum momento da minha vida. E tive.
vim fazer letras em inglês na UFES. Já no primeiro, quando eu vim fazer letras em inglês, para mim, os estudos acabavam na graduação. Eu nem sabia que existia mestrado e doutorado. Eu fui descobrir isso quando comecei a graduação. Né? Eu fui a primeira pessoa da minha família a ter graduação. Ninguém tinha graduação. Minha mãe não tinha nem ensino médio ainda. Né? Hoje minha mãe tem graduação e tudo, mas minha mãe não tinha nem ensino médio. Então, minha família não sabia me orientar nessas coisas. Aí eu fui descobrir mestrado e doutorado na graduação. E evidentemente, já comecei a graduação procurando quem são as pessoas que trabalham com tradução aqui nesse curso. Pelo amor de Deus, eu preciso conhecer essas pessoas. Quem é essa pessoa? Quando que eu vou estudar tradução? Onde que está? E aí essa pessoa, na época, era a nossa querida e saudosíssima Lilian de Paula. Né? E eu fiquei sabendo que a Lilian de Paula daria esse curso, que era Escrita 5 na época, acho que nem existe mais essa matéria. Né? Em Escrita 5 nós teríamos tradução, mas seria a Lilian de Paula, que era sempre ela que dava essa matéria, e eu já tive aula com a Lilian de Paula no começo da graduação, então eu colei nela porque ela era a pessoa para mim. Né? Eu fico até meio triste de lembrar. A gente chora sempre aqui quando fala da Lília, Diego. Demais, né? Pode se emocionar. Nossa grande inspiração para o observatório, né? Foi. Como eu sempre falo isso. Maravilhosa. Eu estava aqui vendo, enquanto você fala e se recupera, eu estava nesse livro. Sim, Tem o segundo texto, é seu. Sim, né? O segundo tem a texto é meu. apresentação de Lília e depois tem o seu texto. Isso, exatamente. Então foi nesse começo aí que eu conheci a Lilian de Paula e eu peguei bem o comecinho do TEI, né, que era o Núcleo de Tradução e Estudos Interculturais. E esse livro que a Júnia acabou de apresentar foi um dos nossos projetos, né? E eu acho que eu fui o primeiro ou um dos primeiros alunos a se juntar a esse grupo porque eu tinha sede disso. Eu tinha sede disso daí. E esse contato com a Lilian, com o TEI, me colocou em contato com a parte mais acadêmica, mais pesquisadora da tradução. E aí eu já... A minha mentalidade a respeito do que eu queria com a tradução já começou a mudar um pouquinho mais para o lado acadêmico e um pouco menos para o profissional. Né? Eu comecei a me apaixonar por esse lado acadêmico, até porque eu sempre tive, né, um espírito muito de leitor investigativo e curioso, extremamente curioso. Uhum. Então, e era uma oportunidade que eu tinha de traduzir alguma coisa, né, e escrever a respeito daquilo. A Lilian plantou isso em mim. Não só traduzir, mas traduzir e escrever a respeito do que você está fazendo. Deixa eu te interromper. Pode ficar à vontade. Só para fazer valer o que você falou, o que a gente ia fazer. A Lilian sempre fazia isso, né, Léo? Eu quero que você escreva crítica sobre a tradução que você fez. Quer dizer, traduz e fale disso. Isso é maravilhoso, né? Muito. Trazer a graduação. Ela me ensinou a pensar. Se não fosse pela Lilian, eu não estaria aqui hoje, né? Uhum. Então, a gente se juntou, eu, a Lilian, eu lembro que a Estela Mares Cosa estava junto, a Márcia, né? Márcia Rocha. Sim. E aí, o primeiro projeto com que eu me envolvi foi a tradução da novela de Paul Marshall chamada Brazil, que nós traduzimos. E esse texto, salvo engano, esse texto que tem nesse livro é sobre essa tradução, né? De Brasil, da Paul Marshall, que eu fiz com a Estela Mares. A gente nunca conseguiu publicar, né, por causa de uma questão aí de direitos autorais envolvidos, que nós nunca conseguimos resolver. A gente nunca conseguiu resolver essa questão. Então, infelizmente, esse texto que eu traduzi com a Estela nunca viu a luz do dia, né, em formato de livro. Uhum. Mas eu escrevi sobre ele, né, e isso me ajudou a pensar, e um dos rebentos disso daí não só a tradução, mas um contato que eu tive, né, com uma tradutora aqui do Espírito Santo. E aí entra a minha parte profissional, né, disso daí, porque ali no finalzinho da graduação, nos últimos 2 anos da graduação, eu comecei a trabalhar com tradução de fato, né, consegui de fato fazer aquilo que eu tanto queria fazer, que era ser um tradutor profissional, né, de trabalhar e ganhar dinheiro com isso. Eu cheguei até a diminuir minhas aulas de inglês para poder trabalhar mais com tradução. E acho que foi esses 2 anos aí finais da graduação que eu comecei a fazer isso, fiz grandes trabalhos, né, com tradutores aqui do Espírito Santo, uma principalmente. Cheguei a fazer trabalho de intérprete, inclusive, descobri que eu tinha um certo talento para coisa, né? Porque treinamento eu não tinha nenhum, mas eu conseguia fazer, então era talento. Treinamento era 0, mas eu fazia. Eu ia lá e fazia. E aí fiz conferências como tradutor consecutivo, intérprete consecutivo e até como intérprete simultâneo. Fiz, acho que 2 ou 3 conferências de interpretação simultânea
na UFES, naquele Hotel Senac, viajei para fora do estado para trabalhar como intérprete, né? E fiz muita coisa escrita também, né? Muita coisa formal, aquele trabalho bem mecânico mesmo, né? De traduzir manual, de traduzir documento, traduzir contrato, aquelas coisas bem chatas, né? E bem chatas eu descobri que eu não gostava de fazer aquilo. Né? Até pagava bem tudo, mas não era exatamente aquilo que eu imaginava, né? Era divertido, era divertido ser intérprete quando eu fazia para aqueles estrangeiros. A gente estava na rua, curtindo, falando da vida, aprendendo sobre o mundo e tal. Aquilo era divertido, mas estava numa conferência. Por exemplo, eu fui para Samarco, em Mariana, lá onde teve aquele acidente. Né? Eu fui para Samarco, em Mariana, fiquei uma semana lá trabalhando de intérprete, falando sobre lubrificação de máquina, sobre graxa, não sei o que, sei lá, sabe? Assim, pagava bem tudo, né, e tal. Eu tava lá porque pagava bem, né? Era legal, conheci muita gente legal, foi uma experiência, assim, né, muito formadora, né? Aprendi muita coisa e tal, mas não era exatamente aquilo que eu imaginava que seria, e a paixão pela profissão de tradutor e intérprete foi arrefecendo um pouco, e a paixão pelo lado acadêmico da coisa foi ganhando espaço, né? Que era uma coisa que eu nem imaginava. E o interesse foi mudando aos poucos. E justamente nesses últimos 2 anos de graduação, que eu já estava trabalhando, mas ao mesmo tempo assim, com a cabeça num lugar e o coração no outro, né? O coração aqui na pesquisa, mas a cabeça ali na parte de dinheiro. Leonardo, pode falar, fica à vontade. Diego, boa noite. Boa noite. Muito bom te ouvir com essas lembranças todas de Lilian, né? Ela foi minha professora e minha orientadora no TCC. E eu me lembro muito o caminho contrário da sua fala, que quando a gente fala em tradução, dentro da UFES, a gente lembra muito de Lilian de Paula, e ela sempre falava isso, Júnia deve lembrar, me pedem, ainda falo dela no presente, me pediam para fazer interpretação. Vem, Lilian, faz interpretação aqui. Não, eu não sei fazer isso. Eu não quero, eu não sei interpretar, eu não sei nada. Eu não sou intérprete, eu não sei traduzir. Ela fazia questão. Eu lembro disso também, várias vezes. Eu falava, eu não sou tradutora. Eu lembro disso também, várias vezes. Bem lembrado, Léo. Inclusive eu tive contato com o pai dela, né? E o pai dela foi um dos primeiros que me deu algumas dicas, né? Parece que ele já trabalhou com isso em algum momento da vida, né? O Paulo de Paula. Teatro, muito teatro e tradução. E ele me deu umas dicas e tal, conversou muito comigo, inclusive me ajudou até na minha pesquisa de mestrado, né? No meu projeto de mestrado. Enfim, continuando. Nesses últimos 2 anos, né? Eu também estava trabalhando com isso, mas o coração aqui na pesquisa. E aí, um belo dia, né, que é o acidente que eu menciono lá eu estava procurando, assim, eu sabia que eu queria fazer mestrado. Né? Isso mesmo, Paulo de Paula, o pai de Lilian. Eu sabia que eu queria fazer mestrado, isso já estava na minha cabeça. A partir do 2º ano de graduação, eu já sabia, eu quero fazer mestrado e eu quero pesquisar na área de tradução, ponto. Quem vai me orientar, não sei. Né? Mas eu quero... Uma pessoa bem resolvida, meu Deus do céu. Já no segundo, acho que no 3º ou 4º semestre eu já sabia. Eu não tinha nem feito a tal da escrita 5 ainda, mas eu já queria pesquisar a tradução no mestrado, dali a 2 anos. Né? 2 anos e meio mais. Um belo dia, eu estava caminhando ali pelo corredorzinho, né, indo em direção ao IC3, não existia aquele prédio branco, o elefante branco, nada daquilo existia. Eu estava caminhando por ali, e aquele rapaz que fica vendendo livros do sebo já existia lá, né, eu estava lá e tal, tinha uma banquinha pequenininha ali. E de vez em quando eu parava para trocar uma ideia com ele, olhar os livros. Isso, o Irã, ele mesmo. Eu parava lá para olhar os livros, né, e fiquei batendo papo com ele, peguei um livro na mão à toa, que era Os Trabalhadores do Mar, de Victor Hugo. Peguei aquele livro na mão, né, achei interessante o título, Victor Hugo e tal. Eu já havia lido Victor Hugo antes, mas nunca havia lido aquele livro ali. E fui folheando. Aí eu chego na folha de rosto, mais ou menos, tá lá, tradução de Machado de Assis. Pum! Aquilo me deu um choque. Como assim, tradução de Machado de Assis? Quer dizer que Machado de Assis traduzia alguma coisa? Mas ele é escritor. Aí aquilo ficou na minha cabeça, entrou uma minhoca na minha cabeça, aquilo nunca mais saiu, sabe? Assim, mas será que... Como será que é? Aí eu comprei o livro, óbvio. Comprei imediatamente o livro e li imediatamente o livro. Né? E lendo o livro, eu ouvia Machado de Assis no livro. Eu sentia Machado de Assis no livro. Né? Nos Trabalhadores do Mar. Principalmente no começo do livro. Eu sentia muito Machado de Assis ali. Eu lembrava do narrador de Memórias Póstumas, de Dom Casmurro, de Esaú Jacó, que eu já tinha lido Esaú Jacó nessa altura. Né? Do narrador de Quincas Borba, né, dos grandes romances, Memorial de Ares. Eu já sentia aquele narrador da Igreja do Diabo, né,
A Teoria do Medalhão, já sentia aquele autor ali, e aquilo foi me fascinando mais ainda. Eu fiquei curioso, falei, poxa, Machado de Assis traduzia. Então, olha que interessante, ele era escritor, mas ele traduzia. Será que tem alguma coisa do Machado de Assis, escritor, que transpassou aqui no romance, e que está aqui dentro do texto? Será que tem Machado de Assis aqui dentro? Como será que é? Será que isso aqui tem mais Machado ou é mais Vitor Hugo? Então, repara que o meu interesse não era a obra, não era Vitor Hugo, o meu interesse era o Machado. E o Machado era o tradutor. E ele me despertou isso. Só que posso falar para os extensionistas que estão fazendo pesquisa? Pode, à vontade. Quando a gente conversa, por exemplo, sobre as perguntas de pesquisa, né? O que o Diego tá dividindo é muito nessa linha agora, nesse momento, né? Quer dizer, o que te move em relação ao seu projeto de pesquisa? O que te move? E o Diego conta de um jeito tão... por que é envolvente, né, Léo? O Léo estava falando isso. É envolvente a sua fala, né? Porque isso te move, né? Quer dizer, sim. Na hora que você vai pesquisar, você tem que ter essa pergunta que te tire do lugar, né? Que te mova, enfim. E é isso que você está trazendo aí, né? Em relação à vontade de saber. Ontem eu tive reunião com o meu grupo de IC, são 5 estudantes, que eu sempre tenho um número máximo de orientandos de IC. O que é pesquisar, né? É querer saber, né? E essa curiosidade, sabe? Como é que fala? Quando você fica se coçando, querendo, curioso em relação a um tema, né? Uma pergunta que você tem. Né? Pode falar, Leonardo. Júnia, isso acabou de acontecer comigo agora, recentemente. Quando eu estava pleiteando a vaga do mestrado, né? Liguei para você para a gente falar da tradução como quinta habilidade, como a gente poderia fazer esse approach e tudo mais, com umas ideias malucas, né? Enfim, acabei mandando e acabou sendo aceito. Eu falei, gente, como eu vou falar disso? Estou cursando as disciplinas e a orientadora virou para mim, Léo, é interessante demais, por que você não faz um estado da arte da tradução como quinta habilidade? Pega tudo que já foi falado e fala como está agora o que já foi falado, o que falta ser falado, quem é pró, quem é contra, e onde vai dar isso eu não sei, mas um estado da arte foi a saída. Olha que interessante. Maravilha, muito interessante, né? E é o que Lilian trazia essa discussão sobre quinta habilidade, né, Diego? Sim. Então, continuando. Eu encontrei, né, isso. Isso foi uma pergunta extremamente forte em mim. Ela foi tão forte, mas tão forte, que havia um problema. A tradução do romance Trabalhadores do Mar era de um romance francês. Eu não falava uma palavra em francês, eu não sabia absolutamente nada de francês. Nada, zero. Eu não sabia falar bonjour, né, nada. Então eu me determinei, eu tenho que aprender francês em 2 anos, porque eu tenho que fazer essa pesquisa. Eu tenho 2 anos para aprender a falar inglês e ter uma leitura fluente, porque eu vou precisar saber muito, porque eu tenho que analisar a tradução de um romance em francês. Então eu vou ter que aprender francês em 2 anos, é o prazo que eu tenho. E foi o que eu fiz, né? Foi o que eu fiz. Eu me dediquei, fui para o Centro de Línguas, eu era professor no Centro de Línguas na época, e aí eu comecei imediatamente a estudar. No primeiro semestre seguinte, a minha ideia, eu comecei a estudar francês, e estudava fervorosamente. Todo o meu tempo livre e não livre, eu deixava de fazer outras coisas, porque eu tinha que estudar francês, porque eu tinha que aprender francês, e o meu prazo era o final de 2004, início de 2005, eu tinha que estar com uma leitura muito fluente, e eu tinha que conseguir ler Vitor Hugo no original, eu tinha que ler, eu tinha que saber, então eu engolia gramáticas de francês, eu lia tudo que eu conseguisse ler, e estudava o máximo que eu pudesse, com todo o tempo do mundo que eu pudesse dispor para aquilo, eu tinha que aprender francês. E botei isso como objetivo de vida, porque sem isso não existia pesquisa, sem pesquisa não existia vida. E é por isso que eu aprendi francês. Né? E cheguei a ser professor de francês uns anos depois, né, logo em seguida, até para poder aprofundar. Professor, lá na época se chamava Centro de Línguas ainda. Agora era Centro de Línguas ainda. Você lembra? Os nomes eu não lembro, mas foram Sandro, talvez? Não, Sandro não, foram professoras. Eu não lembro o nome delas. Miriam. Talvez. Talvez a Miriam que está mais tempo, né? Talvez. Eu sei que, na verdade, eu acabei fazendo só 3 semestres de francês. Eu fiz o básico 1, fiz o básico 4 e fiz o avançado 2. Porque eu tive que pular, evidentemente, porque não dava tempo de fazer 4 anos em 2, né? Então, eu fiz o básico 1, parei de propósito no básico 1, porque era o suficiente para estudar sozinho, né? Aí fiz nivelamento e voltei no básico 4.
Arrasou! Né? Aí parei de novo, porque era mais rápido estudando sozinho do que acompanhando a turma. Aí eu parei de novo para estudar sozinho e voltei já para terminar o avançado 2. Gente, que fenômeno! Maravilhoso! É a questão do objetivo, sabe, Júnior? Porque claro, era necessário, não era um luxo, era uma necessidade, vinha assim, era visceral a necessidade de estudar aquilo, de saber aquilo, porque sem aquilo eu não tinha pesquisa, sem pesquisa eu não tinha o que fazer da vida. A minha pesquisa era aquilo já estava fechado, era isso e acabou, não tem outra. E se não? E se? Não tem e se. Ou é isso ou não é nada. Né? Eu estava determinado aquilo, e era aquilo que eu tinha que fazer, e eu continuei assim depois. Uhum. Né? Enfim, deu certo, né? Só que ainda tinha o problema de eu não saber como abordar essa questão do tradutor, né? Porque, afinal de contas, tudo que eu havia lido, tudo que eu estudava, apontava para aqueles outros dois lados, né? Da tradução, assim, de estudar o texto traduzido, ou o autor traduzido, vinha muito nessa coisa, né? A tradução tem que ser mais estrangeira. Eu lia muito Haroldo de Campos e tal. Eu queria alguma coisa diferente. Aquilo não servia para o que eu queria. Sabe? Era muito bom, mas não era o que eu queria, porque o que eu queria era botar o tradutor em evidência de uma outra forma, né? E nem o Haroldo de Campos me parecia suficiente para isso. Né? O Haroldo, o Augusto, né? A transcriação, isso não parecia Machado, até porque era prosa, não era poesia, era uma coisa meio complicada. Né? Enfim, nesse período, o Marcelo trabalhava na UFES, né? O Marcelo Paiva. Ele era professor, ele tinha acabado de chegar, inclusive, na UFES, né? Felizmente, parece que o universo conspirava a meu favor, ele trouxe o Marcelo Paiva, né? De longe, lá da Europa para cá. Eu cheguei na mesma época. Então, aí o Marcelo Paiva veio para cá, a Lília me colocou em contato com ele. E ele estava dando, eu estava no último semestre de graduação, e o Marcelo Paiva estava dando um curso justamente sobre teorias de tradução e tal, né? No mestrado, só que eu estava na graduação, eu não podia fazer aquele curso. Aí eu fui até o Marcelo e falei, Marcelo, eu preciso estar aqui. Eu não faço questão nem de matrícula, eu não faço questão de eliminar a disciplina, eu só quero estar sentado aqui assistindo a sua aula. E ele deixou. Aí eu fui de penetra assistir a aula dele no mestrado, enquanto eu ainda estava na graduação, para poder aprender mais e ler mais, né? E me preparar. E o Marcelo, eu já vi o Marcelo como um futuro orientador, né? Uma pessoa que trabalhava com tradução de prosa, né? Que era muito ligada a essa área. E eu já queria, de toda forma, o Marcelo como meu orientador. E ele aceitou, né, que eu ainda na graduação fosse lá e assistisse às aulas dele, e ele me apresentou o Antoine Berman. Eu me lembro até hoje do Marcelo me ouvindo nessa minha proposta de pesquisa para o mestrado. Ele, mas o francês está em dia, né? Eu, tá. Na minha cabeça não estava não, mas tá em dia. Eu morrendo de medo. Tá em dia. Então tá bom, então vou te dar esse livro aqui para você ler. Me deu o Antoine Berman. Né, Albergue do Longínquo? O Albergue do Longínquo. Me deu em francês, porque nem existia essa tradução em português. A tradução e a letra e o Albergue do Longínquo. O Albergue do Longínquo. Esse livro não existia em português ainda, só em francês na época. Ele falou, toma isso daqui e vai ler, então. E quando você terminar esse, eu vou te dar outro. E aí ele me deu aquele, eu li, devolvi, agora toma esse daqui. Aí ele me deu o Pour une critique, né, para uma crítica das traduções de John Donne, do Antoine Berman. E aquele livro foi pum! Né? Porque era um livro que coloca o tradutor em evidência, esse para uma crítica das traduções, que ainda não tem tradução em português no Brasil, né? Então só em francês. Ainda não tem. Eu tenho ele aqui, só um minutinho. Vamos fazer, Diego, vamos fazer. Então, tem um pessoal, o Walter Costa, lá ele era, né, de Santa Catarina, acho que agora ele está no Ceará. A Marlova, minha professora, a gente acabou de estudar e ela fez uma tradução para o português. Então, eu acho... Crítica da tradução, professora de crítica da tradução. Sim, eu estou fazendo o curso dela, quer dizer, acabou, né? O Walter Costa me falou que estavam fazendo a tradução desse livro aqui, muitos anos atrás, né? O Walter Costa também participou da minha defesa. Mas muitos anos antes disso, ele me falou, o pessoal está fazendo uma tradução desse livro aí e tal, né? Pô, que bom, né? Mas eu nunca cheguei a ver, eu tenho ele em francês, é esse livro aqui. Aí o Marcelo me emprestou esse livro aqui, eu li, e aí foi aquele choque, né, de realidade, porque isso daqui, finalmente... esse aqui está na bibliografia, né, que eu sugeri também. Que é um livro em que o Berman ele coloca justamente uma questão, ele traz uma questão que coloca em evidência o tradutor, que é o quê? Maravilhoso. Em 2006, eu fui para Abralic, né, que foi lá no Rio de Janeiro. Eu já estava no mestrado na época, mas eu tinha uma pesquisa assim, muito incipiente ainda, a coisa não estava formada. Né? Aí foi lá que eu conheci o Walter Costa, inclusive.
E lá eu observei, né? Eu já tinha lido esse livro aqui do Berman e eu estava observando os trabalhos sendo apresentados. E as críticas de tradução basicamente vinham como uma crítica negativa, né? Do tipo, a tradução é boa nesse ponto, a tradução é ruim nesse ponto, porque ele é ruim porque o original está assim e o tradutor não conseguiu fazer dessa forma. Uhum. As críticas de tradução que eu via basicamente se resumiam a isso. Sem se preocupar, tipo, será que foi isso que o tradutor quis fazer? Sabe? Qual era a ideia do tradutor? O que ele pretendia com essa tradução? Que são questões que o Berman coloca. Que primeiro, a ideia da crítica da tradução, ela deve partir para um estudo do tradutor. Quem é o sujeito que traduz? Quem é o sujeito tradutor? O que ele está fazendo? Né? Por que ele traduz? Por que ele traduz dessa forma? Isso, são 6 etapas, né? Então, eu estou trazendo algumas perguntas aqui que ele coloca lá. Então, existe uma coisa chamada projeto de tradução. E a crítica, ela tem que procurar desvendar qual foi esse projeto de tradução e verificar se a tradução corresponde àquele projeto ou não. Né? Ela é ruim se o tradutor se propõe a fazer uma coisa e ele não realiza aquilo a que ele se propôs a fazer. Ela não é ruim porque eu não gosto, porque eu acho que eu faria diferente ou porque eu acho que está errado. Isso não quer dizer que ela é ruim. Isso não quer dizer rigorosamente nada. A minha opinião é essa. Isso rigorosamente não diz nada. Né? E o Berman traz esse outro ponto de vista, que é vamos observar o que o tradutor pretendia. Será que ele realiza aquilo que ele pretende? Né? Para isso tem que partir de uma premissa de que o tradutor existe, né? Isso, exatamente. Aí você já derruba toda aquela invisibilidade do tradutor, né? Que a gente parece que esquece isso. A gente está traduzindo, eu traduzi agora recentemente, se você me permite um parênteses, que é exatamente essa sensação que eu tive. A gente vai ter agora em novembro uma publicação, um dossiê sobre tradução na revista Contexto do PPGL, né? O Programa de Pós-Graduação em Letras da UFES. E aí a Rafa me convidou 1 ano atrás para traduzir um texto de minha escolha. Eu escolhi o John Dryden, que é considerado um dos primeiros teóricos da tradução, século XVII. A gente traduziu eu traduzi uma série de ensaios do John Dryden em parceria com Patrick Rezende. Na nossa troca de figurinhas, o que Patrick faz? Patrick me manda um documento todo comentado, depois de eu traduzir, assim, me debruçar exaustivamente e fazer aquela coisa minuciosa, né, que é o trabalho do tradutor, que eu adoro, né, de ficar cotejando 1000 vezes, pensando em 1000 outras formas de fazer a mesma coisa. E Patrick me manda aquele texto todo marcado, e eu não tive tempo de ler, recebi na segunda-feira, quando foi hoje, eu comecei a ler. Gente, que coisa maravilhosa de trabalhar com alguém aí que é o link com a fala de Diego, que reconhece que tem alguma razão para o tradutor ter feito aquilo que ele fez. O Patrick não pegou a tradução e falou assim, Júnior, isso aqui está diferente do John Dryden. Meu Deus, é claro que está diferente, eu estou tentando dar para o texto um frescor do século XXI que eu não manteria se eu fosse copiar. E é um trabalho metatradutório, né? Porque eu estou falando o texto fala de tradução e eu estou traduzindo. Quer dizer, ele vai fazendo aquelas perguntas assim, você tentou invisibilizar o gênero masculino aqui também, e aqui também? Essa é a sua intenção? Ele quer saber se é uma coisa de caso pensado, quer dizer, são traços do que o tradutor quis fazer, enfim, eu achei muito maravilhoso interagir mais uma vez com o Patrick. Talvez você conheça o Patrick Rezende. Eu acho que sim. Eu acho que ele foi meu aluno quando ele estava na graduação ainda. Eu cheguei a ser substituto na UFES no período. Ele foi meu aluno, eu acho. Eu lembro dele. Grande tradutor. Sim, que bom. Então, gente, aí esse livro do Berman, esse livro foi o carro-chefe da minha pesquisa de mestrado, que era estudar a tradução do romance Os Trabalhadores do Mar, de Victor Hugo, por Machado de Assis, tendo como objeto o tradutor Machado de Assis, e não a tradução do livro, mas o tradutor. Como foi para ele traduzir aquilo? Né? Quais foram as condições em que ele trabalhou? O que transparece como um projeto de trabalho ali? Né? Quem era esse tradutor Machado de Assis que traduz prosa? Como ele traduz prosa? Será que essa prosa tem alguma coisa a ver, na maneira como ele traduz, com a própria prosa dele? Eu tinha até mais perguntas que eu nem consegui responder, porque o mestrado é muito rápido, que era do tipo, até que ponto
o Machado de Assis, que se forma como escritor, carrega consigo traços de Vitor Hugo, da escrita hugoana, ou até que ponto a escrita hugoana cede espaço para um estilo machadiano na tradução, né? Que é o que eu acho que acontece, né? Minha dissertação ela aponta um pouco para isso, né? No começo, até porque Machado de Assis era bem jovem nessa época, né? A tradução é de 1866. Né? Os grandes romances dele são da década de 80 do século XIX. Ele traduz Os Trabalhadores do Mar na década de 60 ainda. Né? Nem o primeiro romance ele havia escrito ainda. Então a hipótese contrária era muito mais óbvia, de que Hugo estivesse em Machado, muito mais do que Machado em Hugo. Até porque nem era Machado, ele nunca tinha escrito um romance ainda. Né? Ele escreve o primeiro romance depois. Só que na prática mesmo, o que a gente vê no começo é muito mais um estilo machadiano de escrever. Um estilo sintético, um estilo objetivo, que acaba tirando um monte de coisa que parece inútil, né? Porque Machado é muito assim, ele é muito sintético, ele é objetivo, ele é direto nas coisas. E é direto, ao mesmo tempo, ele aponta para um milhão de coisas de uma forma muito simples. Enquanto que Vitor Hugo é expansivo. Vitor Hugo é extremamente expansivo, tudo nele é megalomaníaco. Né? E Machado pega aquilo e reduz. Ele vai sintetizando, vai concentrando. Só que aí tem uma outra característica. O romance Os Trabalhadores do Mar, ele foi publicado em folhetim. Para quem não sabe, o folhetim era uma forma de publicação seriada de romance. Era quase como uma novela da Globo hoje em dia. Né? Então, os capítulos iam saindo pouco a pouco. Na França, o romance já existia em livro. Mas ele não existia em livro aqui no Brasil. Aqui no Brasil, ele chegou em folhetim. E Machado foi traduzindo conforme chegava. Então ele começou a traduzir sem ter lido o romance todo. Olha que curioso. Ele traduz conforme ia chegando para ele. E aquilo era um trabalho. Ele não fez porque ele quis. Também isso é importante saber. Aquilo era um trabalho. Só que, aos poucos, o que a gente percebe é o quê? Como ele não conhece Vitor Hugo, aparentemente, no começo, a escrita é muito mais machadiana no começo do romance. Conforme a coisa vai andando, vai evoluindo, ele vai conhecendo mais do romance, parece que Vitor Hugo começa a aparecer um pouco mais na tradução. Mas ainda há bastante de Machado. Mas esse bastante é muito mais presente no começo do romance do que no final. Eu lembro muito disso. Né? Isso me deixou muito... levantou mais questões do que respondeu, no fim das contas. Né? Isso você acha que tem a ver com o habituar-se com a escrita, com a leitura? Também, você vai se aprofundando na leitura daquele autor de partida, e aí você vai deixando ele aparecer, né? Isso, que você vai conhecendo, né, o estilo dele, vai conhecendo a voz dele, e aquela voz dele passa a ser uma voz um pouco sua também. Quando a gente lê um livro, a gente meio que fica impregnado daquilo, né? Então imagina reescrever um livro, quanto que aquilo fica impregnado. Quem já reescreveu um texto literário, eu não falo traduziu, quem reescreveu um texto literário sabe do que eu estou falando. A gente fica impregnado do texto. Eu tive essa oportunidade 2 vezes, né, com a novela da Paul Marshall e com o conto da Charlotte Perkins Gilman, que saiu no livro. Eu participei também do Papel de Parede Amarelo. A Estela, né? Isso, também. Eu também estou lá naquele Papel de Parede Amarelo, né, o livro que saiu pela Edufis aí. Então, eu lembro dessa sensação de ficar impregnado com o texto, né? A voz da Paul Marshall, inclusive, está até hoje na minha cabeça, né? Ter participado disso me trouxe essa coisa, né? Esse sentimento. E é isso que eu buscava no meu estudo de tradução, isso que eu continuei buscando a vida inteira. E já no mestrado, né? Essa foi a minha pesquisa de mestrado, e já lá, eu já sabia que aquilo não acabava ali. Porque eu descobri que Machado de Assis era tradutor. Obviamente eu não ia ficar satisfeito em saber que ele traduziu Vitor Hugo. Eu queria saber tudo que ele traduziu. Tudo. O que mais ele traduziu. Né? Quem mais ele traduziu. Por que ele traduziu. Por que ele traduziu dessa forma. Né? Por quê? Por quê? Por quê? E começou a pipocar um monte de pergunta na minha cabeça. E aí eu descobri que ele havia traduzido poesia, principalmente poesia, muita poesia, e que muita dessa poesia traduzida fez parte dos livros de poesia dele. O que para mim era um dado interessantíssimo. Né? Porque ele não publica um volume de poesias traduzidas por Machado de Assis. Não. Tem Crisálidas, e metade de Crisálidas é de poesia traduzida. Né? Metade é poesia que ele escreve, e metade é poesia que ele escreve a partir de outros autores. E Crisálidas é assim, e Falenas é assim. Americanas tem uma, mas está lá.
Né? Ocidentais, então, meu Deus do céu, né? Tem pouco, mas o pouco que tem é o ouro, né? É o ápice dele enquanto tradutor. E, obviamente, aquilo tinha que ser estudado em algum momento. Assim como ele traduz teatro também, que é uma coisa que eu ainda não pude estudar, e fica a dica aí para quem quiser, né? Não sei se eu vou poder um dia. Espero. Ai, gente! Fica a dica. Você não só vai poder, porque você vai orientar esses trabalhos, Diego. Né? Tomara. Machado de Assis também traduziu teatro, né? E aí vou falar sobre teatro mais para frente. Então, eu já sabia que, terminando o mestrado, o próximo passo seria: vou estudar o Machado de Assis tradutor e aquele cara que reescreve poesia. Né? O nome poeta-tradutor surgiu muitos anos depois. Né? Eu tive que pensar muito a respeito. Mas o doutorado ele surge disso daí. Ele já surge nessa época do mestrado, de que ele traduz poesia, e isso vai ter que ser estudado em algum momento. Então, eu já terminei o mestrado com esse projeto em mente. A vida entrou no caminho e, infelizmente, eu não pude continuar, até porque nem tinha doutorado na UFES na época. O doutorado na UFES foi abrir muitos anos depois. E eu não tinha a mínima condição de sair do estado para continuar os estudos. Eu tive que parar, obrigatoriamente tive que parar, mas a ideia nunca foi abandonada, muito pelo contrário, não só não foi abandonada, como eu continuei estudando por conta própria. Né? Eu continuei pesquisando, continuei lendo, continuei coletando, colecionando informação, né? Porque foi um levantamento bibliográfico gigantesco que eu nunca teria condições de fazer nos 4 anos de doutorado. Quando eu falar, não sei se você, quer dizer, imagino que você falaria, sim, mas só para lembrar, né? Foi difundido, assim, ficou bem, teve uma repercussão boa. A descoberta de alguns poemas de Machado, sim, né, que estavam descoberta por Diego, né? Eu até postei lá no Instagram do Observatório, sim, né? Sim. Como isso. Sim, eu vou falar sobre isso. Tá. Sim, teve a pesquisa ela passou por um levantamento bibliográfico muito grande. Então, basicamente, o tempo que eu fiquei no doutorado foi basicamente para escrever a tese. E o trabalho de levantamento de tudo já estava pronto. Né? Eu já comecei o doutorado pronto, era só sentar e escrever. Né? E até por isso que deu tempo de escrever tudo o que eu queria escrever, mais ou menos, né? Eu queria ter escrito muito mais, e olha que não ficou pequeno o tamanho da coisa. Não ficou pequeno, mas eu queria ter escrito muito mais, né? Eu lembro que a primeira análise que eu escrevi, ela ficou com 30 páginas, e era um poema. Né? Eu tinha, acho que 30 e tantos poemas, não sei. Né? Aquilo era um poema. E aí eu percebi, bom, não vai dar, vou ter que reduzir, não vai dar. A segunda ficou com 30 e poucas, a terceira com 40 e poucos. Falei, pronto, não vai dar, vai ficar com 1000 páginas a tese, eu não vou conseguir terminar de escrever isso nunca, vou ter que reduzir. Aí eu voltei a reduzir, enfim. A poesia traduzida por Machado de Assis, ela tem essa característica, né? Ele inclui muito dos poemas que ele traduz, que ele reescreve, na verdade, é muito mais do que traduzir, é reescrever, de fato reescrever. Ele inclui isso nos livros de poesia dele. Esses poemas que ele reescreve, né, como, por exemplo, o Corvo, um dos cantos do inferno de Dante, né, que são as grandes criações dele, o monólogo de Hamlet, aquele To Be or Not to Be, né, que ele reescreve aquilo em poesia, né, a morte de Ofélia, que ele pega uma cena e transforma aquilo em poesia, enfim, todas essas coisas, a lira chinesa, né, que é uma coisa interessantíssima, curiosíssima, que está lá em Falenas, né, que são poemas chineses traduzidos a partir de uma tradução de segunda mão, né, que ele pega a partir do francês, mas eu fui até o chinês catar lá o que tinha em comum lá com a coisa e tal. Ele tem essa característica muito, muito interessante de incluir na obra dele as traduções. E isso, para mim, é um dado muito relevante, porque, como eu falei, não são poemas traduzidos por Machado de Assis numa coletânea, de poesia traduzida, Machado de Assis. Igual tem várias coletâneas dessas na época, né? Poemas traduzidos, não sei quem. Aí tá lá a coletânea só de poemas traduzidos por aquele poeta. Né? Machado de Assis, ele não faz isso, ele inclui os poemas traduzidos. Maravilhoso. Entre os poemas dele. Ele não é o único, mas ele é o que mais faz isso. Ninguém faz isso tanto quanto ele. O que ele está dizendo, né? O que ele está dizendo ao fazer isso? Então, né? Não é à toa, não é à toa. Ele faz isso tanto que ele chega a ser criticado por isso. Né? A crítica da época pega pesado nesse ponto. E isso explica por que Americanas tem só uma, mas ele não resiste e está lá. Tem uma, pelo menos, né? Que é a Cantiga do Rosto Branco, de Chateaubriand. Né? E que é interessantíssima, e que é muitíssimo machadiana, inclusive. Né? A descrição da mulher, a figura feminina que está lá, é a típica figura feminina machadiana. Aquela mulher independente, aquela mulher que pensa por si própria, que não se submete a homem nenhum. Né? É aquela mulher que dá gosto de ver, né? Aquela mesma mulher que a gente encontra nos romances, né?
que faz os homens parecer cachorrinhos perto dela. E aquilo é muito machadiano. Até a escolha dos textos é machadiana, né? Quando o texto entra no livro dele, ele não entra ali por acaso. É porque ele é Machado de Assis. Ele é Poe, mas ele é Machado de Assis. Ele é Chateaubriand, mas ele é Machado de Assis. Ele é Musset, mas ele é Machado de Assis, ao mesmo tempo, né? E a gente vai vendo o quanto ele pega esses poetas, em sua maioria franceses, e torna eles Machado de Assis, né? E tudo isso tem a ver com um projeto que é muito mais amplo do que simplesmente traduzir poesia. Isso tem a ver com um projeto, e esse era o projeto dele, de criação de uma literatura nacional, de criação de uma voz nacional que passa por uma apropriação do estrangeiro, daquilo que é estrangeiro. Uhum. E isso ele já fazia com Victor Hugo, ainda que de maneira um pouco, né, engatinhando, mas na poesia isso é muitíssimo forte. E ele não traduzia... Por que eu digo forte, né? Basicamente, o que acontece? Quem começa a estudar tradução, uma das primeiras coisas que a gente vê que chama muita atenção é a transcriação dos irmãos Campos, né? Chama muita atenção a forma como eles se preocupam em trazer o texto estrangeiro em toda a sua estranheza e recriar aqueles mínimos detalhes e fazem aquilo com uma criatividade assim impressionante, um virtuosismo fora do comum, fora do normal. Eles fazem um esforço tremendo para que o texto traduzido seja o mais próximo possível da experiência de ler o texto original. O que Machado faz é exatamente o contrário. É como se ele parece que nem leu o texto original, ou ele deliberadamente faz uma coisa que não tem nada a ver com o que está lá no texto original, né? Partindo de um ponto de vista mais tradicional de tradução. Tem um texto aqui escrito dessa forma, eu vou olhar para ele e vou fazer tudo diferente. Tudo diferente, tudo. Por exemplo, basicamente, poesia francesa, a gente vai ter muito dos poetas franceses usando os alexandrinos clássicos. Machado sabia usar alexandrinos clássicos em português. Ele tinha plena habilidade. Ele foi considerado o príncipe dos alexandrinos na poesia brasileira, na época. Mas ele não traduzia em alexandrino. Nenhum sequer ele usa. A não ser um que ele traduz durante uma festa, né, um poema que ele, do próprio Chateaubriand, que ele traduz durante uma festa. Não, era o Charles de Ribeyrolles, desculpa. É um poema do Charles de Ribeyrolles, que era um poeta que estava no Rio de Janeiro da época, e ele traduz um poema desse poeta na festa. O poeta escreve o poema na festa, em francês, e Machado traduz do francês para o português, numa tradução que é uma transcriação herodiana ao pé da letra. Exatamente. É uma transcriação herodiana com todas as características. Então ele era capaz de fazer aquilo. Só que ali, naquele caso daquela festa, ele faz aquilo como um exibicionismo de virtuosismo. Ele está se exibindo, basicamente, exibindo a habilidade poética dele, a habilidade dele com a língua francesa, a habilidade dele com a tradução. Ele está exibindo. Mas ele não faz isso. E ele só faz isso de novo com Dante, que ele traduz direto do italiano, né? O que também é curioso. Eu, inclusive, publiquei um texto, acho que está na minha bibliografia, né? Que é Augusto e Machado. Augusto de Campos e Machado. Eu faço uma comparação como os dois traduzem Dante a partir do italiano, e como Machado é tão transcriador quanto Haroldo, né? E quanto Augusto. Então, ele era plenamente capaz de ser um transcriador como Haroldo e como Augusto, mas ele não era o tempo todo assim. Ele só foi assim em 2 ocasiões, o poema do Charles de Ribeyrolles e o canto de Dante. Nunca mais ele faz assim. E não era porque ele não conseguia, ele tinha plena capacidade de fazer. Então, o movimento contrário de escrever poesia de uma outra forma a partir daquele texto era deliberado, só podia ser deliberado, não podia ser outra coisa. Não era falta de habilidade poética, não era falta de criatividade, não era falta de nada. Era um movimento deliberado de escrever isso, de escrever daquela forma. E esse movimento deliberado era o quê? Ressaltar a tradição literária de língua portuguesa. Porque o que ele traz, o que ele reforça, enquanto ele reescreve aqueles poemas, são as formas poéticas da língua portuguesa. Ele não estrangeiriza a língua portuguesa trazendo francesismos. Não, ele deixa a coisa o quanto mais portuguesa, melhor. Ele chega a incluir referências, por exemplo, quando ele traduz La Fontaine, ele introduz uma referência a Camões, que não existe em La Fontaine, mas na tradução de Machado tem uma referência a Camões. A obra lá está cheia de referências a outros autores franceses. Machado vai lá e coloca uma referência a Camões. Então, isso é deliberado, isso não acontece por acaso. Então, nada está ali por acaso. Diga. Tem uma... nem todo mundo talvez tenha lido ainda ou tido contato com esse conceito, mas vários de vocês com certeza sim, que são as ideias sobre estrangeirização e
domesticação em Sim, tradução, sim. né? Sim. Muito baseadas lá no Schleiermacher, que depois o Venuti vai dar contornos conceituais, né? Vai destrinchar. Muita gente costuma dizer que estrangerizar um texto seria parte de um projeto descentralizador, anti-xenofóbico e tal, e que a domesticação seria um processo de submissão, de sujeição. O exemplo que o Diego está dando mostra um argumento muito interessante que eu li um tempo atrás de uma tradutora brasileira, pesquisadora chamada, o sobrenome dela é Rodrigues, eu não esqueci o primeiro nome. É que não é absoluta a posição, não é absoluta a função é descentralizadora nem de uma coisa nem de outra. Quer dizer, se você parte de uma língua hegemônica para uma língua não hegemônica, exatamente. Quer dizer, é tudo sempre em relação a quê? Então, o português em relação ao francês é uma língua não hegemônica. Sim. Então, se Machado faz uma domesticação, se a gente puder chamar assim, é claro que isso vai ser uma redução, você pode me metralhar, que você é ultra especialista, maravilhoso te ouvir. Nunca tinha te ouvido, Diego. Acho que num evento, eu entrei na sala que você estava apresentando e assisti uma parte, primeira vez que eu te ouço mesmo. Quer dizer, Machado, de alguma forma, domestica num projeto que é contestatório, que é afirmativo do nosso nacionalismo, no melhor sentido, que Tiago Bonella deve estar aqui na sala, talvez, que estava pesquisando sobre o nacionalismo revolucionário, não esse nacionalismo de direita, anti-transformação, esse nacionalismo xenofóbico. Mas, enfim, só para falar, que maravilha que você está falando isso, eu não acredito tanto. Esse foi um ponto, é onde eu estava querendo chegar, inclusive, porque esse é o ponto que eu abordo na minha tese, e é a partir daí que eu tenho que discordar do Bergman, porque Bergman, nesse ponto, ele deixa de ser suficiente para mim. Porque o Bergman ele se coloca nessa posição, mas aí eu falo na tese, né, que o Bergman ele fala desse ponto de vista que você acabou de mencionar. Ele é um teórico francês falando de dentro da França. Então, a posição dele é a posição de quem está num país hegemônico, numa língua hegemônica, no que a gente chama de centro, né? Então, o que ele critica e o Bergman ele defende muito essa estrangeirização, né? Que é para expandir as potências da língua francesa, né? Coisa que os irmãos Campos faziam também, né? De defender essa estrangeirização para forçar os limites da língua e tudo mais. E o que Machado faz não é isso, é o contrário. Mas não é só a questão de posição centro-periferia, mas é a questão temporal também. Porque os irmãos Campos já estão aqui na década de 50, quando eles começam a fazer isso. A gente já tem uma literatura brasileira, já tem uma nação brasileira razoavelmente formada, já tem uma identidade razoavelmente formada. Machado de Assis não tem isso. Ele está num processo que é o romantismo, né, a estética romântica, que é um processo de criação de uma identidade nacional. Era isso que estava colocado em pauta na época. Né? E ele tem diversos ensaios sobre isso, né? Sobre a criação de uma identidade literária nacional e de uma coisa que vai um pouco além de uma extensão de Portugal, de um apêndice de Portugal. E para isso, mas ao mesmo tempo ele não pode se desvencilhar totalmente disso, porque a língua que ele tem é a língua portuguesa. Então, ao mesmo tempo que ele presta tributo à língua portuguesa, ele está trazendo coisas de fora, entende? Ele está trazendo elementos de fora, visões de mundo de fora. E múltiplas. E é por isso que ele traduz, não só do francês, ele não é aquele cara que fica preso a França no modelo, tudo que vem da França é maravilhoso. Não! Ele está ampliando os horizontes dele para todo lado, ele atira para todo lado que ele pode. Então tem tradução de poeta chileno, tem tradução de poeta italiano, tem tradução de ingleses, de norte-americanos, né? Tem basicamente tudo que ele pôde ter durante a vida dele, né? Tudo que ele teve acesso, alemães, né? Tudo que ele teve acesso, né, textos grandes e textos pequenos, né, textos de muita expressão, textos desconhecidos, completamente desconhecidos hoje em dia, que eram coisas que eram relevantes para ele. E ele não traduz muito em profusão, mas quando ele escolhe, parece ser uma escolha muito consciente. Quando ele escolhe, parece ser uma coisa muito consciente. Parece não, é claramente uma coisa consciente, e ele não faz com muita intensidade. Até essa questão da intensidade é muito curiosa, né, porque ele traduz e reescreve, né, muito mais poemas. Eu digo traduz e reescreve porque alguns são meramente traduções mesmo, e outras são reescritas. Ele reescreve a maior parte dessa produção literária em tradução dele no começo da vida, né? Acho que quase, sei lá, acho que 90%. Tem as proporções aqui na minha tese.
Mas uma grande parte disso está no começo, e pouquíssimo no final. Pouquíssimo mesmo. No fim da vida, ele quase não pega textos estrangeiros para recriar. Mas o pouco que ele pega é muito significativo, e é de uma qualidade impressionante, né? E a minha pesquisa ela me levou um pouco a isso, né? A pensar que a tradução, no caso de Machado de Assis, ela era um meio de afirmação de uma identidade nacional, que ajuda a criar uma identidade nacional e reafirma uma identidade nacional. Ele se cria enquanto poeta a partir de outros poetas. É como se ele travasse um embate ali e ele quer superar aquele poeta. Ele não quer ser igual a ele. Ele já fez aquele texto, já está escrito, ele já existe daquela forma. Para que eu vou repetir aquilo? Esse que é o poeta tradutor Machado de Assis. Para que eu vou repetir aquilo? Isso já existe. Eu vou fazer algo com isso e vou além. Vou empurrar esse texto além. E aí ele faz isso com textos da mais variada ordem. Desde textos grandes até textos pequenos. E alguns são muito curiosos. Alguns eu considero grandes, inclusive, e nem fizeram parte das obras dele. Dentre esses, né, uma tradução maravilhosíssima, que aponta para inúmeras questões, que é uma dessas que foi descoberta. A Júnia mencionou aí, né, e de fato... Eu não gosto de falar que eu descobri, porque eu não descobri nada, né? Eu reencontrei. Porque estava perdido e esquecido. Né? Eu só reencontrei. Né? Eu desenterrei. Estava enterrado, jogado, esquecido em algum lugar, e eu desenterrei. Você escavou, né? Teve que escavar, teve que ter o faro, que tinha ali alguma coisa. Então... Porque ele publicou muita coisa, mas Machado de Assis ele ensaiava, né? Ele escrevia o texto, esse texto ia para o jornal, parece que ele testava a recepção do público com aquele texto. O texto ia para o jornal, a recepção foi boa. Então, legal, vou guardar aqui. A recepção não foi muito boa, vou deixar de lado. Não gostei muito do resultado, vou mexer no texto. E os textos que vão para o jornal aparecem no livro. Não todos, mas alguns. Mas quando eles aparecem no livro, eles já não aparecem da mesma forma. O texto já mudou. Sim. Já não é aquele do jornal. Sim. Ele sempre muda. O Corvo passa por pelo menos 4 ou 5 versões diferentes, até a versão que a gente conhece. Né? Então, o texto ele vai amadurecendo. Ele passa anos amadurecendo aquele texto. Né? Os textos que aparecem. Alguns textos só aparecem de repente, assim, pum, tá lá no livro. Né? Mas não quer dizer que ele fez... Isso é coisa de tradutor, né? Não é coisa de tradutor isso? Vai mexendo, vai mexendo, né? Óbvio, ele renega, né? Não dá para negar isso. Várias dessas traduções são renegadas, todas elas menos as ocidentais, né? Renega-se entre aspas, né? Porque ele publica lá o Poesias Completas, reúne os poemas dele, né? Os 4 livros, os 3 primeiros e apresenta o último, né? E nessa reunião ele tira todas as traduções dos livros anteriores, né, do volume Poesias Completas, todas as traduções saem, alguns poemas, né, que são originais dele, com muitas aspas aí, também saem, mas ele acrescenta 4 lá em ocidentais. Né? Então, é muito curioso como ele lida com isso. E durante a minha pesquisa, eu fui pesquisando, procurando isso daí, né? O que ele faz, qual foi o caminho. Até a minha pesquisa está desenvolvida assim, né? Eu organizo dessa forma. Os capítulos, eles vão apresentando meio que um histórico, um passo a passo, como é que a coisa foi se desenvolvendo. Então, os primeiros 4 textos são Minha Mãe, Uma Donzela Árabe, Souvenir do Exílio, que é esse da festa, né, que eu mencionei anteriormente, e O Casamento do Diabo, que é interessantíssimo. Maravilhoso. Que são traduções que nunca fizeram parte de nenhum livro. E aí, as traduções que fazem parte de Crisálidas. Entre Crisálidas e Falenas, ele publica 3 traduções, que são O Rei dos Olmos, que é um poema de Goethe, foi um dos que eu encontrei, né? A atribuição dessa tradução a Machado de Assis, isso só foi publicado em jornal, isso nunca fez parte de nenhum livro. A atribuição disso a Machado de Assis, Leonardo, eu creio que não. Ele traduziu para o francês, um caso, né? Mas autotraduzir não tem nenhum indício disso, não. O Rei dos Olmos é um dos textos que eu encontrei, uma tradução de Goethe, aparentemente diretamente do alemão, não se sabe, parece ser alemão em alguns momentos, parece ser a partir do francês em outro, então a hipótese mais provável é que tenha sido das duas coisas. Ele traduziu do alemão e do francês, né? Eu consultei o texto alemão, consultei o texto francês.
Lua da Estiva Noite, que é aquele poema que a Júnia postou lá no Instagram, né? Que é um poema do Longfellow. Maravilhoso, né? Em inglês. E aí, esse poema do Longfellow põe por terra total e completamente essa coisa que amam falar que Machado de Assis não sabia falar inglês. Ridículo. Isso é óbvio que ele sabia. E dizem isso porque na tradução do Corvo ele usa Baudelaire. Ele usa Baudelaire porque ele usa Baudelaire, porque ele usa Poe, ele usa tudo que tinha à mão. Ele sempre foi assim. Ele não traduz Poe usando só Poe. Ele pega outros tradutores, porque é isso que os tradutores fazem. Todos os grandes tradutores fazem isso. Eles não partem, é só eu e o texto de partida, e mais ninguém. O bom tradutor, se ele é um retradutor de um texto já traduzido, obviamente ele vai consultar os textos, outros tradutores, para ver que soluções ali eles encontraram, ver se eu concordo com aquela solução, se aquela solução me leva para uma outra solução que é muito mais interessante no meu momento agora, né? E ele faz isso. Então, ele parte de diversas fontes. E Lua de Estiva Noite põe por terra, porque não havia nenhuma outra versão, não que eu tenha encontrado, pelo menos, não havia nenhuma outra versão desse trecho, né? Desse poema em francês. Não é nem um poema, isso na verdade é um trecho de uma peça de teatro. E ele transforma isso num poema. É uma canção na peça de teatro. Ele pega essa canção e transforma num poema que é belíssimo, né? Diretamente a partir do inglês e pronto, acabou. Então é muito interessante, inclusive nesse quesito, né? O outro que eu descobri com muitas aspas, os outros dois foram Das Herrs, que também é uma tradução do alemão. A atribuição a Machado de Assis, nesse caso, também é um pouco complicada, né? No caso de Lua da Estiva Noite, é Machado de Assis, sim, tenho absoluta certeza, está publicado. Dizem que não existia, eu achei o livro, né? A coleção de canções lá, onde está o livro, está o nome dele lá. Alguns diziam que aquilo era um poema original de Machado de Assis, não é. É uma tradução do Longfellow, está lá provado, né? O outro, esse Das Herrs, que é uma tradução do alemão, do Hermann Neumann. A atribuição a Machado de Assis, nesse caso, fica um pouco em dúvida. Tudo indica que foi ele, né? Tudo indica que tenha sido ele e tudo mais, mas assim, eu tenho que deixar um parênteses bem grande aí. Pode não ter sido ele, eu posso estar errado. E o caso que eu citei, né, do Leonardo, Leonardo, que é uma tradução para o francês do poema Inocência, né? Que também é uma redescoberta. Eu digo redescoberta porque há pesquisadores que me antecederam, né, como Jean-Michel Massart, a Eliane Ferreira, né, que se debruçaram sobre o Machado de Assis tradutor. Né? O Jean-Michel Massart é um pesquisador francês, na década de 70, ele escreve uma tese, né, a Juventude de Machado de Assis, que é um livro, né, uma biografia da juventude dele, e tem uma tese complementar, que é um livrinho, né, que existe hoje. Na época do mestrado eu já tinha isso, só que só tinha em francês, não tinha nenhum livrinho ainda. Deixo meus agradecimentos aqui à Academia Brasileira de Letras, que me deu uma cópia disso, ainda em francês, uma xerox dessa tese dele. Que não existia o livro na época. E nesse livrinho do Massart, Machado de Assis Tradutor, eu até empresto o título do Massart, né, tanto na minha dissertação quanto na minha tese, né, porque é um título assim, sintético que diz tudo. Machado de Assis Tradutor. Tradutor de Hugo e poeta tradutor. Né, então, meus títulos vêm do Massart. E o Massart, ele faz uma relação de textos que Machado traduziu, mas ele deixa muita coisa de fora. Até porque essa não era a pesquisa principal dele, né? Por isso que eu digo como redescoberta. A Eliane Ferreira, ela traz algumas coisas que Massart deixa de fora, porque Massart tinha uma visão muito tradicionalista mesmo de tradução, né? Se não se encaixasse perfeitamente naquela ideia tradicional de tradução, ele não considerava como tradução. E no século XIX as coisas são meio nebulosas, né? Então tem textos que não saem como tradução, saem como imitação, a moda de, uns nomes assim, né? Enfim, e como tudo é reescrita, eu incluo tudo como tradução. A Eliane também faz isso, só que ela comete alguns equívocos, né? Ela atribui como tradução textos que não são tradução, textos que são ela não coloca, enfim. E aí eu procurei corrigir essas coisas, essas inconsistências na minha tese. E a Inocência, Das Herrs, Lua da Estiva Noite, todos esses são textos, esses quatro, né? E O Rei dos Homos, esses quatro são textos que não apareceram em lugar nenhum. Foi uma tradução anônima, sim. Das Herrs, Lua da Estiva Noite não foi anônima, e O Rei dos Homos foi anônima também, porém com o mesmo pseudônimo que ele usa para publicar poesias de americanas, que é só um Y, né? E no mesmo lugar onde já publicava, no jornal onde ele trabalhava, com a pessoa que ele trabalhava, tudo ali indica. Não conheço Jorge Medina, vou procurar conhecer.
E esse Inocência, ele faz, na verdade, uma versão em francês de um poema em português, né? Uma versão em francês que seria musicada, né, para uma cantora na época, e ele faz essa versão em francês, o que é muito curioso, né? Então, o meu trabalho, ele basicamente é isso, né? E aí eu chego na minha conclusão da minha tese com a ideia de que a tradução em Machado de Assis e o projeto de tradução dele é um projeto de apropriação. E é isso que eu queria continuar estudando com o teatro também, né? A ideia do teatro. Porque o teatro também é assim, é uma tradução que se apropria dos textos. O teatro machadiano, ele pega um texto francês e transforma aquilo numa coisa completamente diferente, tipicamente machadiana, de um teatro que é para ser representado. Ah, que legal, eu não sabia não. É bom saber, né? É bom saber que estão lendo meu trabalho. Né? Eu fico muito feliz quando leio meu trabalho. Espero que leiam muito, né? Porque é absolutamente extraordinário, Diego. Então, obrigado, Júnior. A tradução do Machado de Assis, na maneira como ele lida com a tradução, ela é essa apropriação, né? Tudo que ele faz, a todo momento, aponta para isso, né? Para que ele não é um tradutor servil diante do texto. Ele se coloca como autor do texto que ele está escrevendo. Tanto é autor que os textos, os poemas, no caso, saem num livro cujo autor é Machado de Assis. Não é Dante, não é Shakespeare, não é Chateaubriand, não é ninguém. É Machado de Assis é o autor daqueles poemas. Entende? É ele que está lá na lombada, é ele que está lá no título, a referência é a ele. Ele é o autor daqueles poemas. Quando ele reescreve, por exemplo, To Be or Not to Be, tem Hamlet, tem Shakespeare ali, mas também tem muito Machado, muitíssimo Machado. Em Poe nem se fala, né? O que ele faz com a lira chinesa é sensacional, é impressionante, né? Todo o trabalho dele para todo lado, né? Os animais escados da peste, né? A maneira como ele pega o La Fontaine e recria La Fontaine em português na época, ainda é uma tradução belíssima. E o engraçado é que esses poemas que Machado recria, sejam eles grandes ou pequenos, né, pequenos textos desconhecidos, sejam eles grandes textos, né, da história, eles sempre têm essa coisa muito de Machado, eles têm uma qualidade muito forte, né, não são todos, alguns são um pouco assim, principalmente os primeiros, né, eu diria talvez o primeiro, só Minha Mãe, né, que é um poema que seria supostamente a partir de William Cowper, que é um poeta inglês do século XVII, mas o Machado, a filiação dele ali é muito mais com Casimiro de Abreu do que com o William Cowper, né? Mas ele não admite isso, ele se filia a William Cowper, mas tá claro que é ali que o modelo dele é Casimiro de Abreu. Né? Mas já com Uma Donzela Árabe, que é o segundo poema que ele traduz, pronto, acabou. A Uma Donzela Árabe já tá ali o embate dele, e é muito mais ele do que não é ele. E dali para frente a coisa só vai ampliando, né? E o quanto ele se torna um poeta extremamente versátil, capaz de pegar textos de culturas diversas e se apropriar daqueles textos. Isso que é o mais importante. Ele se apropria de uma forma que demonstra que ele quer enriquecer a literatura brasileira através daqueles textos. Ele quer deixar um legado de que a tradução é mais do que repetir. A tradução é escrever um texto. A tradução de um texto literário é escrever um texto. Não é repetir um texto. É o que eu posso dizer a partir disso daí. O que está dito em francês, em inglês, em alemão, em italiano, já está dito. Para que eu vou repetir? Né? Eu posso dizer mais do que simplesmente repetir. Essa que é a coisa, né? É isso que me move, é isso que eu fui descobrindo, né, nesse tempo todo. E continuo absolutamente apaixonado pela minha pesquisa e gostaria muito de continuar fazendo mais coisas. Né? Que maravilhoso. Eu acho que é basicamente isso, pessoal. Se quiserem fazer perguntas, né, aprofundar alguma questão que eu não tenha aprofundado o suficiente, podem fazer, fiquem à vontade. Pode falar, Cristina. Cristina está falando, só para eu abrir as comportas para as conversas ampliadas. É muito maravilhoso ouvir tudo isso. E, Diego, talvez você já tenha ouvido alguém dizer isso para você. Se não ouviu, espero que ouça, porque é muito raro a gente ouvir alguém falar de sua pesquisa com tanta... de forma tão envolvente. E a explicação que eu vejo é uma verdade que você traz, né? Assim,
sei lá, se soa piegas falar assim. Não, não. Né? Mas é de uma potência, assim, se eu não tivesse lido Machado, se Machado não tivesse sido, não fosse o autor brasileiro que eu mais li, e é o que eu mais li até hoje, eu ia sair desse encontro, eu ia correndo ler Machado. Bom, de todo modo, eu quero sair correndo e ler Machado, poeta, que eu li pouco. Li bem pouco. Tem várias perguntas que rolaram lá no grupo do Observatório, lá no nosso grupo do WhatsApp. Várias você já tangenciou de alguma forma ou já respondeu. Então, acho que eu vou abrir e, se a gente tiver tempo depois, caso não haja mais perguntas, eu coloco algumas que estão lá. Cristina. Obrigada, Diego. Maravilhoso, maravilhoso. Eu que agradeço. Pode falar, Cristina. Então, boa noite, Diego. Boa Prazer noite. te conhecer. Você é super Igualmente. empolgado, muito bom. Primeira pergunta é assim: onde é que você anda que eu não te conhecia? Eu sou meio escondidinho mesmo, né? E como é que é? Você continua com a pesquisa? A pesquisa, quando eu terminei o doutorado, né, em 2019, eu dei uma pausa assim, nas coisas, até para respirar um pouco, né? Era muito intenso, né? Tudo era muito intenso e tal. Imediatamente antes da pandemia também. Então, e aí havia a pandemia e a coisa desandou toda, né? A ideia era publicar artigos, né? Eu estava preparando um artigo na época para publicar e parei, né? Vai sair agora, né? Que é meio que um resumo dessas ideias minhas, vai sair agora na revista Antares. Eu estou como, inclusive, organizador do volume, né? Eu, o Vitor Sei e o Alexandre, né? De Minas, o Alex. Somos os organizadores desse volume da Antares que está para sair, e vai ter um texto meu lá que é um resumo desse pensamento meu todo, dessas descobertas e tal. Então é um texto bem legal que está para sair. Eu até queria colocar na bibliografia, mas ele não está publicado ainda, né? Vai ser publicado em breve. Mas eu fui obrigado a dar uma pausa na pesquisa por conta desse problema de pandemia, né, e tal. E, infelizmente, eu não pude participar de muitos eventos, né? O tempo é muito curto, porque eu fiz doutorado trabalhando, criando meu filho, que nasceu no ano que eu comecei o doutorado em 2016. Em 2016 eu entrei no IFE, em 2016 meu filho nasceu. Tudo no mesmo mês, em fevereiro de 2016. Minha vida virou pelo avesso de repente, né? Então eu tinha um bebê em casa, uma tese para escrever, que era um outro filho, e emprego novo, carreira nova, tudo mudando na minha vida. Aí era muita coisa, eu precisava dar uma pausa para respirar, voltar a viver, olhar o sol, ver o céu azul e tal, né? Então, eu não tinha tempo de participar de eventos, então a coisa aconteceu assim meio na surdina, né? De repente, pum, tá aí a tese, né? Porque eu realmente não participei de eventos. Eu apresentei o meu trabalho naquele seminário de pesquisas em andamento do PPGL, né? Uma vez eu apresentei só e acabou. Aí teve a defesa. Eu não sei se eu fiz mais alguma coisa depois disso, de apresentar esse trabalho meu, né? Publiquei 3 artigos em 2017, né? Que são os artigos que eu mandei para a Júnia. Não publiquei mais nada depois de 2017, agora vai sair alguma coisa. Também não consegui. Né? E aí foi isso, não deu tempo. Agora eu estou começando aos poucos a pensar, né? Minha tese foi indicada para alguns prêmios, não ganhei ainda, estou indicado para mais um agora aqui na UFES, né? Torcendo. Vai que ganha, né? Vai que ganha, né? Aí vai sair em livro, por isso que eu falo, talvez saia, né? Porque se resolverem me premiar, sai o livro. Em breve sairá o né? O livro é importante sair de um jeito ou de outro, mas espero que saia o prêmio. Nossa. Tomara, também estou torcendo. Você acha que a tradução ela goza do espaço que ela precisa, que ela merece na letras, na UFES? Não. Eu não sei como está agora, mas na minha época, não. Na minha época, não. Né? Eu sei que a Lília fez um trabalho extraordinário, mas as barreiras também eram extraordinárias. Sim, né? Continuam. As barreiras também eram extraordinárias, infelizmente, porque o curso era muito voltado para a formação de professores, mas nem todo mundo que entra quer ser professor de inglês. Eu não queria ser professor de inglês. Eu fui durante 15 anos, né, porque eu precisava trabalhar e tudo, né? Gostei, aprendi a gostar e tudo mais, mas eu não entrei com esse objetivo, eu tinha outros objetivos. Eu penso que a graduação deveria se abrir aos objetivos do público, né? E aquilo que o curso de letras se propõe, que não é só formar professores, é formar revisores de texto, né? É formar pessoas para trabalhar com editoras, é formar tradutores, no caso de um curso de letras em língua estrangeira.
né? Formar tradutores, formar intérpretes, tudo isso. O curso de letras, pelo menos, deveria mostrar, e mostrar bem mostrado, essas opções. Óbvio que o professor é importantíssimo, mas tão importante quanto o professor é o cara que vai trabalhar com textos, né? Com a publicação de textos, com a editoração, né? Conhecer o mercado editorial, como é que se trabalha com isso, como é que se trabalha com revisão, como é que se trabalha com tradução, com interpretação, todas essas coisas que fazem parte do nosso mundo. E nisso o curso foi falho, o meu curso foi falho. Né? Eu sei que a Lília fez um trabalho extraordinário, eu sou extremamente grato a ela eternamente. Né? Mas foi pouco, e não foi por culpa dela. Né? Eram amarras burocráticas que existiam e que, pelo jeito, ainda existem. Né? Sim, sim. E tem também o mito de que a tradução como componente curricular seria supostamente inadequada para a docência. Não. E para ensino de língua. Não. Quer dizer, uma linha que o observatório atua na qual a gente atua pautar a tradução no ensino de língua. Né? Sim, claro. Agora, é uma barreira extraordinária para usar Eu me coloco como exemplo, porque se não fosse pela tradução, eu me formei como falante de língua estrangeira e como professor de língua estrangeira a partir de tradução. Se não fosse a tradução, a minha experiência... E eu sei que eu fui um bom professor de língua estrangeira, né, porque eu fiquei numa empresa durante 10 anos, né, e eu era muito elogiado, e eu sabia que eu tinha certas habilidades, coisas que eu conseguia explicar melhor do que meus colegas, inclusive para professores de inglês, que eu trabalhei muitos anos, quase todos aqueles 10 anos que eu estive lá, eu trabalhei com provas de proficiência, né, exames de proficiência de Cambridge, preparatórios para provas de proficiência, inclusive para professores, né, com CAE, CPE. Sim. Né, eu fui professor de preparatórios nesses níveis, fui examinador nesses níveis. Então, eu conseguia explicar, demonstrar, falar sobre certas coisas, justamente porque eu tinha essa vivência de tradução. Porque eu entendia essas pontes entre as duas línguas, não eram dois mundos separados. Existia uma ponte ali entre o sistema linguístico da língua portuguesa e o sistema linguístico da língua inglesa. E havia uma ponte, e essa ponte é a tradução que criou. Sem a tradução não haveria essa ponte, sem essa ponte eu não conseguiria fazer as ligações que eu conseguia. Então é imprescindível. Eu acho que é imprescindível que se estude, que se inclua, que se pense, que se tire esse estigma, esse preconceito, sei lá. Sabe? Isso me incomoda, sempre me incomodou e continua incomodando, né? A gente tem... Bom, vocês falam, eu vi querendo falar, comentar, perguntar. Eu queria fazer uma pergunta, comentário, que você me levou a raciocinar assim, não sei o que você acha, se eu estou certa nesse raciocínio. Você estava falando em relação, que a gente discute muito isso da tradução, especialmente, então, de poemas, falando de Machado, de ser uma transcriação, não só o que Haroldo fala, ou os irmãos Campos falam, mas, enfim, que você disse, reescrever, criar. Aí eu fiquei pensando numa união, né, das duas coisas. Na verdade, essa tradução, esse novo texto, é isso que eu queria perguntar para você, se esse caminho de raciocínio está... O que você acha, se está certo, ou se você concorda, enfim, não tem muito essa coisa do estar certo, mas se essa união daí se daria entre a tradução, propriamente dita, e a interpretação, porque você daí, ao criar na outra língua, ao gerar esse outro poema, esse outro texto, que seja prosa, você está interpretando, porque você está criando o que você sente, na verdade, né? O que você... expressando aquilo que te bateu, da maneira que te bateu, enfim. E aí eu, pela primeira vez, fiz essa coisa da mescla das duas, né? Da interpretação e da tradução, porque eu sou intérprete de formação, e aí sempre tem aquela coisa de dizer assim, a interpretação é oral, a tradução é escrita, então no papel é tradução, enfim. E aí é isso, né? Acho que eu entendi. Né? Vamos lá. Eu não consigo dissociar uma coisa da outra. Né? Eu acho que o que a gente usa como termos de tradução, interpretação, né? É meramente assim, para praticidade, né? Para todo mundo fale a mesma língua. É uma questão de praticidade. Mas no caso da literatura, é óbvio que existe uma interpretação. E aí eu tenho aqui uma epígrafe da minha tese, que eu peguei de Schlegel, um poeta alemão,
e ele fala o seguinte: no final das contas, toda poesia é tradução. O que isso quer dizer? No final das contas, toda poesia é tradução. No final das contas, tudo que a gente escreve é tradução. Porque o poeta, quando ele escreve um poema, primeiro ele tem que traduzir do campo das ideias para o papel. Ele tem que traduzir aquilo que vem de dentro para o papel. Ele traduz um sentimento, uma vontade, uma necessidade de falar alguma coisa. Ele traduz aquilo em palavras. Então já é uma tradução. Todo texto que se escreve, que está escrito, já é uma tradução. Então o que a gente pode fazer é fazer aquilo novamente. E o que Machado faz, o que ele demonstra, é que a leitura dele, por exemplo, ela vai de uma leitura que internaliza, a partir da interpretação que ele faz daquele texto, ele internaliza aquilo, então aquele texto vem a ele, volta ao campo das ideias, desce do campo das ideias e sai novamente. Ele não transporta de um texto para cá para um texto para cá. Ele vem e volta. E quando ele volta, ele passou por dentro de Machado de Assis. E porque ele passou por dentro de Machado de Assis, isso transparece. E transparece ainda mais porque ele faz questão que transpareça. Então, essa coisa da interpretação, usando aqui já um conceito de interpretação mais de pessoalidade, né? Essa pessoalidade dele, ela transparece. E no nosso trabalho de intérprete, isso transparece. As escolhas, eu fiz trabalhos como intérprete, né? Eu lembro disso muito bem. As escolhas, a gente precisa pensar muito rápido e fazer escolhas muito rápidas. E essas escolhas transparecem, a partir dessas escolhas, quem nós somos, como nós nos expressamos. Não é aquela pessoa falando, sou eu falando. Eu falo a partir dela, mas eu estou naquela fala. Também. Tanto quanto Machado de Assis está naquele poema, eu estou naquela fala. E aí eu reparava isso. A minha experiência enquanto tradutor profissional, né, naqueles anos em que eu trabalhei com isso, todo o tempo eu pensava, eu lembro até que minha colega de escritório, ela reclamava, um dia que você pensa demais, você fica falando coisa demais, você traduz esse negócio aí rápido, você fica pensando demais, levantando muita pergunta, não dá para ficar teorizando tudo não, né? Você pensa demais, porque eu percebia que eu e ela, nós trabalhávamos muito, muitas vezes a gente traduzia a duas mãos, né? E aí a gente queria dar ao texto uma cara mais única, mas era meio difícil, porque são duas pessoas, são duas subjetividades. E aí a gente tem maneiras diferentes de dizer as coisas. Por mais técnico, mais prático que seja o texto, nós temos maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. E isso transparecia. Então, se isso transparece na tradução de um texto técnico, pragmático, imagina num texto literário quanto isso vai transparecer. E querer que não transpareça, isso é um absurdo total e completo. Querer que a tradução seja transparente em relação ao original é um absurdo total e completo. Ela não só não é transparente, ela é outra coisa completamente diferente, que não tem mais nada a ver com aquilo, a não ser uma filiação. Como qualquer outro poema é filiado a uma infinidade de outras coisas. Nenhum poema existe por si só. Todo poema parte de alguma coisa. Toda obra literária ela tem um ponto de partida, ela tem diversas filiações. E Machado é um excelente exemplo disso. Pipocam filiações na obra literária de Machado de Assis para todo lado, referências a autores para todo lado. Né? Isso é o visível. E tem as referências invisíveis, que a gente só percebe quando a gente também leu. A gente pensa, olha, aqui tem isso aqui, ó. Ele não está falando, mas isso aqui vem de lá, vem de tal autor, vem de tal obra. E quanto mais você lê outros autores, mais você percebe essas coisas pipocando, né? Assim como quando eu li a tradução do La Fontaine, né, Os Animais Escaros da Peste, isso aqui é Camões. Não está escrito, não está explícito, isso aqui é Camões. Eu li Camões e eu lembro disso daqui. Isso aqui está lá em Camões, entende? Então, essas coisas, elas vêm, né? Porque tudo está relacionado a tudo. As coisas não existem por si só, elas não brotam por si só, entende? E não tem por que querer que seja assim. Pois não, Leonardo. Não sei se eu te respondi, mas acho que respondi. Sim, obrigada. Respondeu. Já vou entrar na fila aqui atrás do Léo. Esperar o pessoal perguntar mais também. Obrigada. Pode falar. Diego, como você observa todas essas ações afirmativas de colocar a negritude de Machado, né? Muito potente, né? Recente agora, né? Sim. Falando da verdadeira inclinação dele sempre foi crítico da escravidão e tudo isso. Isso afeta os estudos das traduções?
de Machado? Em algum momento isso já está afetando esse campo dos estudos da tradução de Machado, de alguma forma? No meu caso, eu acho extremamente salutar, extremamente importante, porque houve sim Machado de Assis durante muitos anos, durante décadas, e é preciso resgatar que ele não era um homem branco, né? Muito pelo contrário, né? É preciso resgatar isso. Ele não era um homem branco. Mas, no caso da tradução, ele colocava, sim, isso como uma questão, né? Ele não colocava isso da maneira como queriam à época e na maneira como talvez algumas pessoas queiram hoje, de maneira explícita, né? Ele não combatia isso de maneira explícita, mas ele combatia isso. E ele combatia isso de uma maneira muito mais inteligente do que combater isso de uma maneira explícita, né? Porque a maneira como ele combatia ficava nas entrelinhas. E essas entrelinhas faziam com que ele tivesse acesso à alta classe. E se ele fosse combativo de maneira explícita, essa alta classe teria calado ele naquela época. Genial. E ele não teria sido o grande Machado de Assis que ele foi. Genial. Entende? Então, se você me permite um parênteses empolgado, me irrita profundamente a tentativa de fazer uma dicotomia, de ficar colocando Machado versus Lima Barreto, como se é uma falsa dicotomia, ela é infrutífera, ela é desonesta intelectualmente e ela é desinformada, né? Totalmente. Estou falando com o Léo, que é maravilhosa essa pergunta, né? Eu mesmo não tinha pensado nessas questões, mas isso é de uma genialidade, como Machado faz a crítica racial, a crítica à escravidão, talvez como ondas, como é que chama? Micro-ondas, ou vai entrando como água, de uma forma muito sofisticada. Ou quase um cavalo de Troia, né? Ele se infiltra. Exato. Ótima imagem, né? Ótimo tropo. Maravilhoso. Isso aí. E mais do que isso, né? Porque ele não se limita àquela coisa da crítica racial. Ele vai para uma crítica da natureza humana. Né? Ele vai muito além da crítica racial. Ele vai muito, muito além dessa questão meramente política, comezinha, né, do dia a dia. Ele vai para uma questão que é da natureza humana por trás dessa crítica racial. Né? O que é o homem? Como é o homem? Por que o homem é assim? Vamos pensar, vamos ver o homem nu e ver como ele é de fato. Né? Ou pelo menos a maneira como eu enxergo, né? Seria Machado de Assis falando. É isso que ele faz. Isso é inteligentíssimo. Pois não, Cristina? Cara, que demais. Hoje à tarde, você deve conhecer o Wilbert Salgueiro, professor. Sim. Eu estou fazendo uma disciplina com ele e foi discutido muito porque a gente está fazendo uma disciplina sobre poesia brasileira. E uma das meninas apresentou hoje um poema, uma discussão sobre Firmina, Maria Firmina. E foi a primeira poeta brasileira, né, do século XIX, e maranhense. E aí houve muita discussão, e aí falou-se muito de Machado. E aí uma das meninas, é uma turma assim, eu fico muda, porque é de uma genialidade, não é só genialidade, o pessoal é muito bem formado, além de serem muitos escritores, poetas, enfim. Eu fico lá quietinha assistindo. E aí uma delas trouxe uma informação de que Machado, na sua certidão de nascimento, era tido como homem preto, negro, e na certidão de óbito, branco. Então, esse branqueamento que tentaram fazer, porque aí, quando falecido, já era um homem, né? Com altíssima produção e muito conceituado e tudo mais, então transformaram-no em branco, e aí começa toda essa coisa irreal que Júnia também levantou, de dizer, inclusive, que Machado era racista, que não se colocava como negro, enfim, umas questões que não vale a pena discutir também, como com Lima Barreto, enfim, essa contraposição. Mas maravilhoso isso, porque essa pergunta do Léo também, porque também nunca tinha pensado nisso, e com certeza, né, abre assim, um leque de coisas. Você se encaminhou para o alemão também? Fala um pouquinho de alemão, estudou alemão? Assim como eu fiz com o francês, eu precisei, em determinado grau, estudar italiano, principalmente, né, porque
havia coisas do italiano lá, então também fiz aquilo que eu fiz com o francês, eu fiz com o italiano. E estudei alemão também por causa não muito, mas o suficiente para poder ler os poemas, né? Então, a mesma coisa que eu fiz com o francês, eu tive que fazer com o italiano e com o alemão, com o espanhol, né? Porque eu precisava. Daí também um pouquinho da demora, né? Porque era muita coisa para fazer e não dá para emendar, né? Aí eu também levei um pouco com calma para dar tempo de ir estudando as línguas, né? Estudei alemão, estudei italiano nessa época, nesse ato aí, né? Entre o mestrado e o doutorado, para poder fazer a pesquisa e saiu, né? É óbvio que as coisas vão facilitando com o tempo, né? E você vai aprendendo a ler, a enxergar essas coisas assim, de uma maneira muito mais fácil, né? Entre uma língua e outra, transitando entre uma língua e outra. Porque eu sabia que isso era necessário, né? Para a tese, era muito necessário. O francês, principalmente, porque a maior parte vem do francês, mas tem poemas em italiano. Acho que italiano, na verdade, é só o Dante, né? Mas aí italiano é uma língua deliciosíssima de se estudar, né? E alemão tinha mais alguns poemas, mais até do que eu esperava, né? Tinha o Heine, alguns poemas do Heine, tinha o Goethe, que eu fui descobrir depois, né? Enfim, e alguns obscuros ali, né? Como o Hermann Neumann. Eu perguntei por causa da citação que você fez da epígrafe da então, aí eu estudei bastante. Por isso que eu perguntei do alemão. A tese ela teve muito dessa característica, né? De eu precisar, porque não bastava ler os textos, eu tinha que conhecer as literaturas. Então eu tive que ler a história da literatura italiana, literatura francesa, da literatura alemã, da literatura chinesa, né? Já estava, eu tive que aprender as literaturas desses países, né? Naqueles períodos, pelo menos, né? A formação daquelas literaturas, para ver como é que aqueles textos surgem, o que eles podem significar para a gente, como é que esses textos vêm parar aqui. Né? Então, a minha pesquisa ela envolveu tudo isso, inclusive bibliotecas. O que existia aqui? Esse livro circulou aqui? Ele circulou como? Né? Eu consegui descobrir alguma coisa? Esse livro fez parte da biblioteca de Machado de Assis? Fazia parte do acervo das bibliotecas que existiam aqui na época? Né? Tudo isso eu tive que pesquisar. Né? Nem tudo eu consegui responder, mas o que eu consegui está lá. Né? Circulou nos jornais, como é que foi? Né? Eu lembro, por exemplo, de um caso que foi um artigo que eu escrevi com muito gosto e era para estar na minha tese, e está na minha tese também, né, que é o Casamento do Diabo, que era... O Machado de Assis foi muitíssimo criticado por diversos biógrafos, chamado de mentiroso por biógrafos, porque ele publica, né, esse poema, O Casamento do Diabo, como uma imitação do alemão. Esse está na bibliografia, né? Está na bibliografia. Né? Então, esse é um caso curiosíssimo, porque Machado ele é criticado, é chamado de desonesto, de mentiroso, e mentindo de maneira desnecessária, porque ele publica O Casamento do Diabo com uma tradução do alemão, sendo que ele não sabia alemão, e o texto original era francês, e ele sabia francês, por que ele não fala logo que era do francês? Para que dizer que é do alemão? E aí ocorre que eu encontrei o texto em alemão, daquilo dali, e eu provei que a imitação dele vem do alemão, sim. E vem do alemão porque o que tem de diferente entre o texto em alemão e o texto em francês está igual no texto em alemão e no texto de Machado. Inclusive o título, que em francês significa Satã casado, mas o título em alemão quer dizer exatamente O Casamento do Diabo. E o texto de Machado também está exatamente O Casamento do Diabo. O texto na lista, Cris. Tá na lista. Gostei. O texto de Machado, o texto alemão, a tradutora ela se engana. Tem uma espécie de refrão, porque o Casamento do Diabo é uma canção, na verdade, né? A canção, inclusive, está gravada, tem no YouTube a gravação disso, né, em francês. Acho que até no Spotify tem a gravação disso em francês. A canção em francês, ela tem um refrão que se repete antes do diabo casar, e depois que o diabo casa, o refrão meio que muda em francês. A tradutora pro alemão, ela perde esse detalhe e ela mantém o mesmo refrão. Ela mantém um verso ali e ela não percebe que chega um momento único que aquele verso se altera. Ela perde aquilo, porque é um verso que é repetido, e ela repete no final. Então, esse deslize dela é repetido na tradução do Machado de Assis, porque é a partir do alemão. E outros problemas. Então, tá lá, é do alemão, sim, ele não mentiu. Ô, gente, eu ficaria até amanhã, mas eu sou suspeito. A hora está avançada. Por muitas razões. Eu sou suspeito porque eu amo Machado, porque eu amo tradução, e porque Diego é fascinante. Trabalho extraordinário, envolvente.
Mas eu não Obrigado, quero te Júnior. explorar e já estamos quase Não, 2 que horas isso. aqui. Não, eu sei, tá bem adiantado. A gente pode marcar uma conversa depois. Muito obrigada. Diego, uma das alegrias para mim em relação à tradução na UFES, no curso de Letras em Inglês, é da gente poder transitar em relação a essas inventadas fronteiras entre língua e literatura, né? Pra até citar de alguma forma direta o Jacobson, que é uma coisa que me é muito cara e eu vejo com muita preocupação, né, a insulação, o isolamento de quem se diz da língua e em relação à literatura, né? Sim, então, sim. acho que isso é maravilhoso de poder trazer todo mundo que está aqui, né, que esteve, que já precisou sair, enfim. Se me permite, Júnior, eu vou até além. Né? Hoje eu trabalho num campus que não tem nada a ver com a minha formação. Né? O Campus Serra, ele trabalha nas áreas de automação industrial e ciência da computação. O que isso tem a ver comigo? O que eu tenho a contribuir? E descobri que muito. Inclusive, participei de uma banca de TCC recentemente. Né? Conversando com colegas lá, tivemos uma ideia de pesquisa que envolve nós três. Um professor de matemática, um pessoal da programação e a minha experiência em literatura. Trabalhando com inteligência artificial, trabalhando com identificação de autoria, uma coisa que, inclusive, eu pretendo usar para rever certas coisas que eu afirmei. Né? Então, imagina, se eu sou capaz de produzir algo, de pensar algo com pessoas da área de exatas, né? de programação, com matemáticos, que dirá com de linguística? Sabe? Maravilhoso. Né? Fantástico. Léo? Diego, nós temos aqui o curso de Letras Português, noturno. Você tem que vir para Venda Nova, Diego, pois pelo amor de Deus. Mas eu nem docente sou. A Nanine, nossa eu conheço a Nanine. Então, ela pesquisa Machado. Exatamente. Agora, você está no fogo, Diego. Você vai ter que vir para cá. Não vai ter jeito, não, tá? Manda um abraço para a Nina, inclusive, tá? É uma pessoa já está intimado, hein? Pode deixar. Nós vamos todo mundo para Venda Nova, então. Vem, não, gente, pode vir. Hoje é dia servidor, inclusive fazer esse registro aqui. Parabéns. Vamos manter a luta pelo não sucateamento, não desmonte da universidade pública. Parabéns. Para que a gente tenha ampliação de vagas. A gente acabou de perder um professor, o Carlos Tito, né? Sim. Há poucos dias, e de fato o Tito tinha acabado de se aposentar e a gente já ia abrir concurso para a vaga do professor Tito, né? E uma das áreas em que Tito atuava era a tradução. Quem trouxe a tradução para o currículo junto com Lília foi Tito, ali no cotidiano da graduação, né? E foram as duas pessoas dentro da Letras que me suscitaram em mim, pelas suas falas e produções e atividades, o interesse de pesquisar tradução, que eu já traduzia, mas enfim, é isso. Estou falando porque a gente vai ter professor na área de inglês entrando aí no ano que vem, ó. Mas é isso. Muito obrigada, demais. Eu que agradeço. Nossa, foi um prazer. Adorei e fico feliz que a gente tenha isso gravado. Obrigada, Diego. Muito obrigado. Estou lá te mandando beijão para todos. Tá? Cuidem-se todas e todos. Obrigadíssima. Obrigadão, pessoal. Boa noite. Estou à disposição. Um abraço. Obrigada, Diego. Um abraço. Tchau, gente.